Chauvet. Não é Chauvet. Chauvet. Gente, lembra assim. Chover. Aí, em vez de chover no final, você bota Chauvet. Não tem... Fala não tem o... A U no francês, você pronuncia O. Chauvet. É isso. É isso aí. Beleza. Chauvet. Pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje estamos aqui com grandes personagens da arquitetura e da engenharia eu ia falar da nacional arte, e internacional. Beleza. Estamos aqui com Driele Auverney e Larissa Chauvet. Como é que pronuncia o seu nome, cara? Então, é francês, né? A-U, ele se pronuncia O no francês. Então, assim, você fala Chauvet. Só nome chique. Então, pode me chamar de Chevette, tem problema não. Aquela música do Asa de Águia, né? Chevette, tem problema. Na casa do Senhor, show Satanás. É isso aí. Nossa. Já começamos com a primeira piada sem graça do Rondinelli. É o tio do pavê, pô. Ano de experiência do Zorra Total. Você quebrar o gelo, você vai formar o gelo. É o tio do pavê. Mas então, a gente veio conversar um pouquinho hoje com elas aqui sobre... Antes eu queria brindar essa presença ilustre. Vamos brindar, né? Vamos brindar com a coisa mais sagrada que tem. Isso. Poderia ser um prosecco, mas tudo bem. Vamos na água. Aí tem que tomar, né, gente? Lavou o copo, Lucas? Lavou, né? Então, a gente está aqui com elas, né? Para conversar um pouco, a gente quer conhecer um pouco sobre as duas, sobre o trabalho das duas, sobre um pouco a vida das duas. E vocês são sócias. Como é que funciona isso aí? Você fala ou eu falo? Tanto faz. Pode começar. Manda bala. 0 e 1, pode ser? 0 e 1. A gente tem uma parceria, né? A gente trabalha no mesmo escritório e a gente tem um leque de produtos, vamos dizer assim, que na verdade são serviços para oferecer para o cliente. Mas como eu sou arquiteta, ela é engenheira, acaba que em muitos momentos a gente se une, né? O trabalho, a gente consegue oferecer um pacote para o cliente. Em alguns momentos a gente pode trabalhar separadamente. Então ela presta serviço também para outros arquitetos, para outras empresas. E às vezes o cliente só quer um projeto de arquitetura, só quer um projeto de interiores, só quer uma consultoria. Então a gente trabalha em parceria quando precisa. E também atende... Como se fosse um hub, né? Tipo... Isso. Porque quando você vai contratar uma obra, no caso, você precisa do projeto, né? Sem o projeto a gente não consegue executar quase nada. Então, assim, até às vezes só com o projeto básico também a gente não tem como executar tudo. A gente precisa de mais detalhes. Então, isso estou falando como construtora, né? Então, a gente precisa do arquiteto para a gente trabalhar em conjunto, para a gente fazer um trabalho de excelência. Então, é cada um no seu quadrado. E vamos supor, uma dúvida que eu tenho, assim, uma coisa que já é comum em obra. Vocês também fecham o trabalho da obra completa com pedreiro, com eletricista, com gesseiro, com tudo? Sim. Então, assim, se eu chegar lá um dia, lá no consultório, no escritório de vocês... né, não deixa de ser. Eu quero pegar, eu quero fechar com vocês, vamos supor, quero reformar, quero construir uma casa que seja uma casa de frente para a praia, que seja tudo de vidro, exemplo. Vocês conseguem vidraceiro? Sim, exatamente. A gente faz... qual que foi a nossa ideia de se juntar? Justamente por isso, porque o cliente ele quer a obra completa. Então, a gente entrega a obra desde o início ao fim. Então, desde da concepção da obra, que seria a ideia que o cliente tem, no qual a Adriele traduz essa ideia, maravilhosamente, assim por dizer. Então, ela traduzindo, a gente executa. Mas com isso tem o planejamento, você tem o orçamento, você tem a gestão da obra, você tem até a administração de materiais, que a gente pode fazer também. Então, são N serviços que a gente oferece, porém o cliente fica livre escolha. Olha, eu quero esse serviço, não, eu quero todo ele completo, enfim. Ele fica à vontade para escolher o que bem entender. Porém, a gente oferece de tudo, desde o projeto até a entrega das chaves, incluindo terceiros, né? Vamos supor, marcenaria e tudo mais, porque a gente faz a administração desses terceiros para o cliente. Entendi. E, Driele, uma pergunta agora, aquelas perguntinhas escritas no script. Né? Não, cadê? Assim, em que momento da sua vida que você falou assim, eu quero ser arquiteta? Escutei isso ontem. Aquela pergunta de praxe, né? Fiquem ligados. Então, eu sempre gostei muito de arte, né? De desenhar. E, enfim, desde criança, minha mãe sempre me colocou em aula de arte, sempre tive essa tendência.
Mas aí no segundo grau, né, que a gente falava em segundo grau, antigamente, ensino médio, fui fazer o técnico na ETPC, né, Escola Técnica Pandiá Calógeras. Alô, você. E na ETPC tinha os cursos técnicos, né, ainda tem, os profissionalizantes, e eu fiz metal mecânica, né, que era a primeira turma de metalurgia e mecânica, mas 90% das pessoas que fizeram ETPC, a tendência era ir para a engenharia, né? Faziam vestibular para a UF ou prestavam concurso para Petrobras. Aí eu comecei a pesquisar se engenharia seria a minha área, mas assim, eu tinha pavor de me imaginar fazendo todos aqueles cálculos e planejando aquilo tudo. Então, assim, eu não sou analítica nem um pouco igual a Larissa, né? Então eu falei assim, meu Deus, eu faço metal mecânica, né? Faço um curso técnico, gostava, né, da parte técnica, mas não era aquilo para ir para uma indústria ou, enfim, pensei em engenharia civil, porém a parte do cálculo e eu pensava que era só ficar calculando e tudo, falei, não é isso que eu quero não, eu gostava realmente da parte de criação e aí foi fácil entender que seria arquitetura mesmo. Então, qual a idade, mais ou menos? Eu fiz ETPC dos 15 aos 18. Com 18 anos, então, você já definiu o que você ia ser? Já defini. Não entrei na faculdade com 18. Trabalhei 2 anos depois que eu saí da ETPC. E depois, quando eu pude pagar, porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, é quando eu pude pagar que eu fui para a faculdade de arquitetura. Sim. Chique, né? Agora uma pergunta, que, assim, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida, ao mesmo tempo, todos querem saber. Vocês são sócias, né? Arquiteta e engenheira. Tem treta entre arquiteta e engenheira? Oxe, o que mais tem, né, Adriele? Não com a gente. Não com a gente. Não com a gente. Mas assim, a gente começou com uma tretinha, né? Ah, é? Na verdade. O primeiro projeto nosso, mas foi uma coisa boa, assim. Quando a Larissa pegou um projeto meu para executar antes da gente ser sócia, né? Que eu entendi a maneira que ela trabalhava, né? Adriele, cadê o detalhamento disso? Adriele, o que você vai colocar aqui? Eu falei, ai, que menina chata. Poxa, ela quer saber tudo, porque ela não resolve e tal. Mas precisava, tipo assim, o que acontece? Eu respeito demais o trabalho do arquiteto, até porque o cliente está pagando por aquilo. E, poxa, eu acompanho ela de perto também hoje, entendo como que é o processo de criação. Não é de uma hora para outra que se inspira e vai fazer qualquer coisa, então você sabe? vê a importância da arquitetura relacionada ao seu trabalho. Muito. É totalmente... Um depende do outro. Um depende do outro. Porque assim, ela que vai definir o que combina o que. Por exemplo, essa mesa tá preta, então vai ficar bacana com esse fundo de cimento queimado. Então acho que combina. Não adianta a gente colocar também coisas que não se combinam. Igual o pessoal vem, né, muito pra ela assim, eu tive uma ideia do Pinterest. Aí vem uma porrada de foto e tal, faz aquele carnaval de coisas. Pinterest seria o Pinterest. Pinterest. Para quem Pinterest. Para quem ainda não sabe, Pinterest é o Pinterest. Para quem? Mas assim, tô mentindo, Teca. É isso aí. Aí monta aquele Frankenstein, entendeu? De coisa assim, porra, aí você vê que Mas vai você, a engenheira, você acha que a engenharia tem um feeling também, tipo arquiteto assim? Eu acho que depende muito do engenheiro. Eu, no caso, eu tenho esse feeling porque eu tenho um pouco, assim, de criação, digamos assim. Eu sempre gostei de desenhar desde muito nova. Eu adoro música, então acho que é mais... Por que vocês duas não fizeram o Faustão? O gibi? Faustão. O gibi, então. As gibi, duas gostavam de desenhar, porque elas não montaram o gibi. Não, porque ela gosta. É diferente de, assim, amar e querer fazer isso. Ô, louco, bicho. Ela nem acabou de responder, pô. Peguei o gancho. Porra. A piada não pode esperar, gente. Vamos fazer um gibi, então. Você pede a entrevista Mata e vai de falando vergonha. a piada, né? Ai, Jesus. A piadinha foi maior que a sua piada que você fez aqui agora. Não, foi primeiro, né? ridículo que você fez aí. Agora, é melhor você perguntar, então, por que ela escolheu engenharia ao invés de arquitetura. Eu nem e ela lembro vai que eu explicar. perguntei mais. Mas aqui, acabando de responder essa pergunta Obrigado. da treta. Obrigado. Da treta Já que deu treta aqui, você acontece, viu? já deu treta. Nelson Rubens, quer saber de fofoca. Mas a treta acontece principalmente porque o engenheiro, ele quer dar pitaco em obra do arquiteto. Porque o que eu te falei, o engenheiro vê a praticidade.
do negócio. Já o arquiteto não, ele vê aquilo como num contexto, sabe? Não é uma coisinha simples ali que você tá vendo que vai modificar, não. Ele vê aquele detalhe ali dentro de um contexto que combine com tudo. O engenheiro tá nem aí, ele quer praticidade, ele quer executar e ponto, acabou, entendeu? Ele quer mais prático para ele. Esse é o ponto. E aí o que acontece? Quando um engenheiro, ou vamos falar um construtor, né, pega o projeto, ele vê algumas dificuldades para ele, né? Vê algumas coisas, poxa, que invenção de moda, que o arquiteto inventou e tal. Eu vou sugerir para o cliente, uma coisa mais fácil, mais prática. Porém, isso não é legal, né? Então aí que dá treta, porque muitas coisas, se você tiver boa vontade, se você tiver um pouco mais de respeito, né, pelo trabalho do colega, vai ficar legal o resultado final. E não foi à toa que aquilo ali foi pensado. Exatamente. Então, assim, é preciso ter esse respeito, né? Ter essa empatia, se colocar no lugar do outro que teve o trabalho de ficar ali pensando, planejando, porque o arquiteto tem um trabalhão de ficar criando para depois o projeto chegar... não se cria de um dia pro outro. Eu vejo a Adriele, tipo assim, fazer uma casa do zero, porra, são 4, 5 meses projetando. Poxa, é uma coisa assim, realmente não é de um dia pro outro. E é aquele feedback constante com o cliente, né? Para saber se é aquilo de fato quer. O cliente que sofre, quer dizer, vocês duas, claro que você também sofre, mas quem sofre mais é você, né? Com o cliente. Arquiteta, você acha? Não. É assim, cada uma sofre na sua etapa. Da parte de criação, quem sofre mais sou eu. Você vai lá, vamos supor, botar aquela, não batam em mim, não façam... Né? Mas vamos supor, o engenheiro ele vai lá e vamos supor, essa parede vai ficar aqui. Pum, parede, tá aqui. E o que vai ficar na parede? Assim, aí cor de tinta... É isso, tudo isso ela quer definir. Então, cor de tinta, vai ter um quadro, se não vai ter quadro... Não, nessa parte de criação, de aprovação, do cliente deixar... Isso tudo a gente sofre muito no início. Você pega mais a parte do... Executado. Executado, vamos supor, você mexe... Esses detalhes... diretamente com o pedreiro. Isso. Coisas todas, né? Esses detalhes ela tem que me passar tudo antes. Já vai estar tudo nossa aprovado, treta inicial, né, foi essa, porque na hora eu cheguei lá, tinha vários detalhezinhos... Que não é o que ela esqueceu ou errou, não tem nada disso, não. Primeiro que era uma obra de shopping, né? Então tinha umas coisas assim que eles exigiam. Exatamente, são coisas atípicas por ser um shopping, é horário comercial, você não pode, enfim, N coisas. Então, por conta disso e da especificidade da obra, eu tive que lidar muito com a Adriele. Então, algumas soluções eu tinha que ligar direto para ela, olha, vai alterar isso, 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 mas eu tenho uma solução assim e assim assada, você concorda? Porque eu tinha que fazer o projeto igual o cliente aprovou, porque o cliente se apega àquele 3D, quando ele pega o projeto ali, né? O 3D é aquela imagem realística, né? Sim, sim. Então, para ele, aquilo ali é o projeto. Não é o que ela me entrega com cota, com números, com especificação. Não é aquilo. Pro cliente, ele entende que o projeto é aquela imagem 3D. Então, ele quer igual. Então, quando eu vou executar, eu preciso saber como eu vou executar. E é ela que vai me dizer. Mas entendeu? Isso também, igual ela falando... Quanto tempo tem isso? 2, 3 anos que foi essa obra? Foi. Vamos dizer 3 anos. Que foi esse primeiro projeto. E assim, realmente, o projeto de arquitetura, ele tem que ser muito bem detalhado, ele tem que ter muita informação. E há 3 anos atrás, né, a gente... foi antes da pandemia ou foi durante? Foi antes. Inaugurou durante. Foi início de pandemia, quase 3 anos. Então, há 3 anos atrás, né, a gente trabalhava de uma maneira, os arquitetos em geral, estou falando pelos arquitetos em geral, a cultura aqui era muito de, não sei se aqui da região, mas assim, pelo menos eu com os meus projetos, a gente fazia assim, um certo nível de detalhamento, e aí acompanhava o cliente na loja, e na loja você vai escolhendo, você vai modificando, e aí você vai ajustando o detalhamento, e as coisas vão acontecendo de uma maneira mais devagar. E pode faltar alguma informação, as informações. E podia faltar alguma informação, podia faltar algum detalhamento, que a gente conversava com o marceneiro, a gente ajustava com o marceneiro. Isso eu estou falando há 3 anos atrás. Começou com essa obra da clínica, no shopping, que veio todos esses questionamentos da Larissa.
Uma outra obra de uma casa do zero que eu fiz também, que a outra engenheira, a cliente contratou uma outra engenheira para fazer todos os projetos complementares, e a outra engenheira também me cobrando muito. Então, assim, nesse tempo de início de pandemia, várias obras acontecendo, porque o setor da construção civil se movimentou muito, parou, né? Nesse tempo. Então, assim, as coisas deram um boom, assim, e muita obra acontecendo, e muita, né, engenheira cobrando engenheira. Então, assim, eu entendi que eu precisava melhorar também alguns processos, sabe? Então, assim, o meu nível de projeto, o meu nível de detalhamento em 3 anos melhorou, assim, absurdamente, né? Hoje eu tenho... Porque na pandemia teve esse negócio aí, entendeu? Sim. Na pandemia, eles não proibiram material de construção fechado. Sim. Aí aconteceu o quê? Tá todo mundo em casa. Em casa, vê aquele defeitozinho, vou mudar. Dizem que foi assim, você não achava pedreiro para trabalhar na pandemia. Não achava pedreiro e todo mundo querendo fazer obra, fazendo projeto. Foi uma loucura. Eu fiz obra também. Todo mundo. Digo assim, antes da pandemia, eu trabalhava sozinha. Eu tomei vermectina. Aí fiz obra em casa. E deu diarreia? É obra, né? Não, diarreia da obra não. Remédio que deu diarreia? Ai, gente. É a única obra que eu fiz, não. Essa obra que você fez, né? Entendeu agora, né? Entendi agora. E assim, a piada dele é foda, né? A piada dele... O povo ruim, você não pode trabalhar, você tem que dormir o dia inteiro, tem que você entender, tá bem, pra ouvir as piadas dele e entender. Né? É difícil, eu demoro um pouquinho. Pra quem não sabe, a Adriele Vernê, minha esposa, né? Casada há 16 anos, é isso mesmo? 16 anos? 16, acho que é, amor. Acertei. Vai ter uma Você estátua acha que dela ela na não vila. tem? Botar a estátua dela na vila pra aguentar você, meu irmão, 16 anos. 16 anos é mó Engraçado que... Eu e o Lucas, né, Lucas? Não tá aguentando, tem 3 meses, já estão pedindo pra sair. Vocês imaginam. Pior que ela não sabe, tem outro ronginelinho lá em casa. Ah, é? Linha. Penteiro igual, né? Pentelho igual, chato. Chatinho, chatão e chatinho. Mas aí voltando, né, há 3 anos atrás, pandemia. Então, assim, antes da pandemia eu trabalhava sozinha. Óbvio que eu terceirizava algumas coisas. Mas aí veio a pandemia, veio essas obras acontecendo de uma maneira muito peculiar. Cliente à distância, cliente online. Igual esse cliente a gente foi conhecer no dia da inauguração da loja. Então, eu precisei aumentar a equipe, tive um monte de estagiário que deu certo, estagiário que não deu certo. Então, às vezes, você perde um pouco o controle daquilo ali, de um detalhamento, de outro. Mas, graças a Deus, tudo que a gente passa, né, a gente tem melhorar, né? Tem um porquê, e você tirando um aprendizado, você cresce, você evolui. Essa semana mesmo eu fiz uns posts de uma casa que eu fiz no início da pandemia, e que a cliente passou o processo desse tempo fazendo, e também ela não me consultou, né? Porque a gente tinha essa cultura. Me chama, eu converso com o marceneiro, porque você revisa tudo isso. Quando você conversa com os fornecedores, você revisa, você tem tempo, mas, né, com todo esse boom, passou-se a não ter esse tempo de você revisar, ou o cliente não quer. Então, com tudo isso que aconteceu, dessa cliente, da clínica, eu entendi, eu consegui, né, deixar uma equipe, ter uma equipe muito boa e já melhorar muito os processos de detalhamento e estar quase 100%, né? Porque nós somos humanos e sempre falta alguma coisinha, sempre falha. O projeto é uma benção. Você falou em estagiário, agora a pergunta que não quer calar. Estagiário é um mal necessário? Por que seria mal necessário? Ele tá zoando o estagiário. Vocês? Já roubaram o cliente de vocês? Não, eu tenho uma história. Você passa uma obra pra pessoa, aí ele bate o contato com o dono da obra. Tudo bom aqui, ó? Pô, ela cobrou tanto, cara. Pô, mas se eu fazer uma outra obra, eu te cobro mais barato. Se eu tô fazendo mesmo. Acho meio difícil. Acontece não com o estagiário, mas, por exemplo, a gente que tem equipe. Que acabou de formar, que tem os nossos pedreiros e tudo mais, já aconteceu de aliciar, assim. Pedreiro, então. O próprio pedreiro alicia. pega a obra. Sim. Falando que pedreiro, todos os pedreiros não, mas tem aqueles sim, acontece. Dentista tem que alicia. Sim. Você passa pro cara fazer um. Não, faz só um canal, o paciente nunca mais volta. O cara já fez o bloco, já fez o implante, já fez mesmo? Não, eu conheço casos, não aconteceu comigo de roubar cliente, mas assim, eu já trabalhei com alguns arquitetos, eu tenho muitos amigos arquitetos na região, que os estagiários se formaram, tipo assim, coisa de 3 estagiários. A arquiteta tinha 3 estagiários, e aí eles se formaram e... Montaram deles e levaram o cliente do escritório.
Não aconteceu comigo, mas o que aconteceu comigo com o estagiário, igual nessa época de pandemia, eu tive umas 3 ou 4, assim, uma 6 meses, outros 6 meses, mas teve uma que ficou 3 meses, acho, comigo. E aí todas aprenderam muito comigo, isso eu tenho certeza, porque na faculdade a gente não aprende, né? Uhum. Na faculdade a gente não aprende 90% do que a gente sabe. Eu falo que a faculdade é o mal necessário. Né? A faculdade é o mal necessário. Ela vai te formar, o diploma está aqui agora. Mas sabe que isso está mudando, né? Está mudando. Está mudando muito, não. Assim, as aulas presenciais já estão vindo pro saco já. Mas assim, é só para você, a faculdade é para te formar. Por exemplo, assim como engenharia, te ensina a ser técnico. Ser empregado. Te aprende isso. Entendeu? Você aprende agora, a faculdade ensina negócio. Empreendedorismo, nenhuma. Não ensina nada de empreendedorismo, nada de marketing. E de projeto, de detalhamento, você vive na prática isso. Tanto assim, quando eu me formei, que eu montei meu primeiro escritório, com 2 amigas, 2 sócias, eu aprendi muito com elas, porque elas já estavam há 2 anos na minha frente, e aprendi muito, fazer todo o detalhamento de interiores, porque elas vieram de uma bagagem de outros escritórios, de interiores, com arquitetas que ensinaram. Eu tive um péssimo estágio, tive um estágio péssimo, né, lá em Barra Mansa, lembra? Tive um estágio com uma engenheira, fiquei meio traumatizada, que ela me explorava. Mas enfim, isso é outra... E você sabe quem é. Você que fez você sacaneou. Isso é outra história. A história do meu estágio foi traumática. Aí, enfim, o que eu ia falar dos meus estagiários, né? Aí eu aprendi muito, ensinei muito para os estagiários, todos saíram me agradecendo, todos saíram aprendendo a fazer detalhamento de interiores, porque isso não é todo arquiteto que sabe fazer. Tem muito arquiteto que faz projeto de casa do zero e faz lá, corte, fachada, entrega e não sabe fazer todo o detalhamento de interiores. Até eu vivo aprendendo, sempre melhorando, né? E aí uma arquiteta ficou comigo 3 meses, ela era estagiária ainda, não era arquiteta não. Saiu porque foi arrumar um emprego, fichado e tal, e eu não podia pagar ela como integral e tal. Eu até tinha 2 estagiárias, mas eu não queria. E passou uns meses, quando ela saiu, eu postei um projeto que ela me ajudou lá a executar. Ela nem fez a imagem realista. Ela modelou, eu tinha uma que modelava e ela não sabia renderizar, e eu tinha outra que renderizava. O que é renderizar? Renderizar é fazer a imagem ficar igual uma foto, como se aquela imagem realista. Fazer a imagem ficar realista, como se fosse, se você projeta aquilo ali no futuro, você vê seu ambiente todo, né? Aprendizado de hoje. Isso. Mas eu gosto sempre de explicar no Instagram o que é uma imagem realista, né? E que hoje em dia todo mundo quer ver o render, né? Essa imagem. Todo mundo. O projeto lá da clínica que eu fiz a recepção é uma imagem realista. E aí eu postei uns meses depois, e ela já tinha saído, e ela me mandou uma mensagem cobrando que eu citasse ela na postagem. Direitos autorais. Que ela me ajudou a criar aquilo ali, né? Porque quando você tem funcionário, você delega algumas coisas e você tem uma inspiração, você passa a referência do Pinterest e você, faz a estante nesse estilo, eu quero que você use cimento queimado, quero que você use madeira, quero que você use... Você deixa um pouco ali o estagiário, às vezes, criar, às vezes você corrige, às vezes pode ser que ele acerte, às vezes não, a maioria das vezes não. A verdade é que o estagiário é a parte operacional da coisa, né? Porque a criação é o arquiteto. O arquiteto, ele cria, olha, eu quero que você faça isso e orienta o estagiário a executar. Então, é a parte operacional. Então, na época até a Adriele falou isso comigo. Falei assim, poxa, ela tá me pedindo, o que você acha? Eu falei assim, cara, eu acho que não, porque ela participou, mas ela participou, então na hora quando eu falar que a minha obra tá lá, então eu vou ter que botar todo mundo que tá de baixo também. Não faz sentido, né? Responsável pelo projeto. Exato, quem é responsável, quem vai responder por esse projeto até legalmente é a Adriele, não é ela. Entende? Eu acho um absurdo também. Porque aí você não colocou. E aí, não, assim, eu não ia colocar, mas eu compartilhei e falei, né, o que eu respondo e tal. Mas assim, não tinha muito aqui rodear. Não, com certeza, mas aí eu respondi ela isso, falei, o projeto é meu, o cliente é meu, captação do cliente é meu, a autoria do projeto é minha, eu que respondo por isso. Mas isso vai acontecer, acho que qualquer profissão que você falou, acho que vai acontecer. Só que assim, eu tenho a segurança do seguinte, vai acontecer comigo? Pode acontecer. Vai pegar profissional, o pedreiro que vai trabalhar comigo e o cliente vai pegar? Pode acontecer. Você falou isso aí, é uma coisa que é verdade.
Vai Você tem acontecer. o seu valor, você tem seu nome. Eu tenho meu nome a zelar, entendeu? Tem um pedreiro de 50 conto. É isso. E tem um pedreiro de 200 Não, reais. e dentro da obra ele... Né? Entendeu? Não é isso que só fala. Geralmente fala assim, mas isso aqui é fácil. Não, mas tem um pedreiro de 50 conto e tem um de 200 reais. É isso. Você quer qual tipo de serviço? Porque às vezes o de 50 conto por dia não vai te fazer o que o cara de 200 reais faz. Com certeza não. Mas cada um vê o calo como o estatuto tá doendo. Né? Faz o de 50. A gente vê várias na internet. Tem umas fotos na internet que o cara pegou o piso e botou ao contrário. Tem. Pô, Não, Tem. isso aí é arquitetura, pô. Isso é arquitetura. Eu já vi gente chorando quando eu trabalhava em loja de revestimento que colocou a pastilha ao contrário, uma pastilha de inox. Caríssima, era muito caro. Acho que hoje nem usa mais, mas assim, era coisa absurda. Mas imagina. Mas Sabe é qual isso, é a o gente motor? tem uma empresa, a gente tem uma metodologia para que tudo funcione, para resolver o problema do cliente. E se né? é Igual- mais caro, obviamente, porque tem todo um porquê por trás. Né? Aquela historinha lá do cara que vai apertar parafuso lá não sei aonde. Você já viu essa historinha? Eu já vi, mas eu não sei contar essa história. Você Coloca no Google. Pode contar a história. Então, a história é o seguinte, que o cara tava com problema lá numa máquina em casa e ele não conseguia consertar. Chamou o especialista viu. Tá, beleza. Aí foi, deu a continha pra ele lá. Pronto, 900 reais, R$1.000 a conta. Ele, poxa, mas você só apertou um parafuso? Então, o aperto parafuso é R$100, mas saber qual parafuso apertar é os R$900. É isso aí. É o que? É o conhecimento. Entende? paga lá. Gostou, né? Gostou. Show na noite, sem conta. Pô, tem um amigo meu que cobrou R$100 pra fazer isso, que é músico. R$100 pra fazer um show aqui. Aí, pô, bateu um ronde ali que cobra 500. Aí eu falei assim, pô, o cara de 100, será que toca igual o ronde? Pois é. Não, Não, eu assim, sempre sempre vai falei ter isso mais com barato. ele. Eu Sempre sempre vai falei ter. isso com ele. Você tem que ter seu valor, você tem o seu diferencial. O cliente tem que querer você. É isso que eu e a Ele tem Larissa, a que gente conhecer tem o seu muito serviço. A gente isso. preza muito por isso. Porque assim, quem vem por preço vai embora. Eu É. sempre falei isso pra Adriele. É Quem vem mesmo. por preço vai embora. Curioso tem um monte. Né? Você Curioso põe tem um uma propaganda monte. na internet, Curioso tem um cada monte. 200 E tem uma- publicações, 190 curiosos. E tem uma especialidade, né? RTI, né? No que é isso? Reparo técnico improvisado. Né? Por favor. Terceira piada de hoje. Terceira piada de Caraca. hoje. Hoje ele tá RTI, inspirado, cara. essa nomenclatura- Você tá inspirado Ô, RTI. hoje. Você molou essa espada aqui ó, no final do programa do RTI. Acho que a gente pode Recursos inaugurar técnicos ela improvisados. Inaugurar ela hoje? Vamos inaugurar? É o famoso, Nossa, mãe. famosa gambiarra. Gambiarra. É, RTI. Gambiarra. Mas tem especialização em gambiarra. RTI. Verdade, tem especialização. Recurso técnico improvisado. Agora vou fazer uma pergunta pra Larissa aqui, pra deixar ela falar um pouquinho, senão a Adriele vai ficar 3 horas só da Adriele hoje. Olha, eles têm uma implicância comigo, né? Você já imaginou? É só porque eu sou de casa. Você já imaginou que convidado Driele Overney e André Catapreta? Nossa, meu irmão não deixa ninguém falar, não. Ele tá falando com você e fica assim, pô, e aí, Gente, mas eu falo pouco. Ó, André. Tô brincando, Alô, André Catapreta, de Aracaju para o mundo. Vai fazer uma pergunta pra ela polêmica agora. Ih. Hoje eu tô meio... Opa! meio abusado. Você tá polêmico, eu tô engraçadinho. Né? Engraçadinho, você não tá, não. Tá tentando ficar engraçado. Né? Mas assim, a pergunta é o quê? Vamos supor, você chega, perdeu horas por dias fazendo um projeto, você fala, caraca, esse projeto aqui é o melhor que eu fiz até hoje. Aí você chega toda empolgada, cansada pra caramba, entrega na mão do cliente, assim, o cliente pega o projeto, olha assim, ficou uma merda. Porque todo mundo já passou por isso. Fez a pergunta pra pessoa errada. É, porque quem arquiteta é ela, não sou eu. Ela quer falar. Entendeu? Agora eu quero ver ela Um pouquinho d'água, responder. daqui a pouco eu vou perguntar outra coisa. Bebe água. Mas bebe eu água. digo projeto que eu digo de pô, fazer um quarto desse tamanho, fazer não sei o quê, uma piscina ali, não sei o que tal, cara, pô, não nada disso que eu queria. Então, eu já tive, na verdade... Que é o cliente chato que eu tô falando. Exato, é isso que eu ia te falar. Eu já tive N situações assim, o que mais tem, que eu já atendi de cliente assim, é cliente que acha que sabe fazer obra. Esse é o pior. É o do PowerPoint. É. Aquele que monta no PowerPoint. PowerPoint. Não, vai lá com os quadradinhos, eu quero um quarto aqui assim. Pior que Tamanho do ainda hoje, ainda tem, gente. Tem. Procura lá no Google como fazer não sei o quê, aí ele quer te dar aula daquilo. Baixa um aplicativo na internet que Entendeu? pinta a parede, que faz não sei o quê. O pior é o seguinte, eu tive inclusive um cliente que, por exemplo, a gente assunto, tá teve surge, uma execução de um banheiro e o banheiro, não sei por cargas d'água, não tinha Como é que é? um registro geral.
por cargas d'água. Ah, é uma expressão. Entendi. Parecia um cara cagando na água. Não, calma. Não, isso não. O banheiro não tinha registro. Como assim o banheiro não tem um registro? 3-1, né? tá? Aí, beleza. Aí, olha, então como a gente percebeu lá no meio da obra que não tinha o registro, porque eu nunca que eu ia imaginar que eu ia executar uma reforma do banheiro que não tivesse registro, mas tudo bem. A gente não reparou nisso realmente. Eu falei, não, a gente vai executar esse registro para você, porque é preciso fazer, né? Já que a gente ia mexer na hidráulica, beleza. Aí a gente mexeu, tudo mais, a gente só inseriu esse registro lá na tubulação lá e acabou. Só que é a mesma tubulação que geralmente se utiliza do banheiro, que desce, né, da caixa d'água, o pessoal compartilha para a cozinha, porque é a mesma parede, então você compartilha da mesma tubulação ali e beleza. E aí a moça na época falou assim, a minha pressão da água caiu. Eu falei assim, impossível, porque só de eu colocar um registro não vai, né, alterar. Lembrando que é registro. Nunca é registro. Não, isso eu resisto a você. Resisto. Porque registro é uma coisa que você registra lá no banheiro sempre, né? E aí, o que acontece? 4 piadas de graça hoje ele tá demais. Tá inspirado. E aí, ela pegou e falou pra mim, eu falei assim, olha, eu vou calcular isso, porque na engenharia você calcula tudo, inclusive a hidráulica, né? Então, olha, eu calculei aqui novamente, eu percebi o seguinte, que a sua caixa d'água, ela tá muito próxima ao ponto de saída. Então, quanto mais alto a caixa d'água for, mais pressão vai ter. E eu falei, ou você aumenta a caixa d'água, que eu acho que é inviável para você, porque a casa é muito antiga, você vai ter que destelhar, não sei o que, fazer uma puta de uma obra para isso. Ou então, faz o seguinte, compra um pressurizador e vai aumentar a pressão da sua água. Energia só também, isso. né? Energia também. Mas não é tanto assim também, não. Ah, é? Não, porque não você... consome tanto. Não, porque você só vai usar o pressurizador, ele só liga quando a água vai passar ali. Então, é pouco, né? Não é muito, não. É de boa. E aí eu falei com ela isso, ela... então, porque veio um cara aqui que trabalha tantos anos de hidráulica, não sei o que, e falou pra fazer isso, que vai melhorar. Eu falei assim, então... Então vai nele, né? Então eu falei, então vai nele. Aí é muito... Aí a obra já começa a ficar, né? Eu falei assim, olha, eu calculei através de norma e tal. Mas por que norma? Como assim norma? Tem coisa que a norma pode estar errada. Aí eu, poxa... Aí você tá de sacanagem comigo. Todo mundo tem esse cliente. Que cliente que você pega assim, não sei se vocês têm agenda para saber, vou ter uma reunião amanhã, fulano de tal, por exemplo. Aí quando você abre assim a agenda, você olha o nome da pessoa, você fala assim, caraca, amanhã. É ela. Aquele que você dorme. Mas a gente só descobre. Olha, mas pode falar uma coisa? Do processo, né? Todos os clientes que eu tive até hoje que me pegaram no pé são advogados. São. Eita, treta. Vocês que estão aqui olhando o programa, que fizeram direito. Juro pra você. É mesmo? Juro pra você. Depois que eu fui vendo, assim, gente, ou é advogado, ou é pai ou irmão que é advogado, que tá assim, acha que tem direito, entendeu? Ainda bem que é advogado. Agora dever, meu Deus do dele céu. pega no pé. E os meus clientes mais chatos, adivinha quem são? Adivinha quem são meus clientes mais chatos? Dentistas. Engenheiros. Os engenheiros. Os engenheiros. Dá uma pausa, porque já chegou a quinta piada sem graça. Não, e ele faz a piada, a gente tá falando outra coisa, não, ele né? Faz assim, a piada, só ele ri. Só ele ri. Acha graça. Só ele ri, cara. Maneiraço, cara. Maneiraço. A gente nem ouviu a piada. Qual que é a piada? A piada, o cliente pega no pé dela, foi melhor que coveiro, né? Coveiro, o cliente do coveiro pegar no pé é uma merda. Vai te levar pra onde? Aí ela riu. Podia passar sem essa. Nossa. Podia passar sem essa. Tá Nossa, bom, Deus. né? Aqui dá um jeito, cara. Hoje No tá limite. demais. Tá dando câimbra aqui já. Não, mas assim, mas é isso aí. Todo mundo tem esse cliente que é chato pra caramba. Todo mundo tem. Aqui é que você fala, nossa, mãe do céu, cara, vou ter que contar com ele amanhã. Mas no odonto não pode ter cliente chato no odonto. Porque tá ali sofrendo, cara. Sofrendo, quem sofre? Ninguém sofre no consultório, não, cara. Não? Eu trago alegria para as pessoas. Há controvérsia. A pessoa sai lá sorrindo. Controvérsia. Entra chorando e sai rindo. É diferente. Quem não sabe, o Eduardo Carta Preta é dentista. Antes disso era enfermeiro. Né? E antes disso? Era tudo. Mas então, eu acho o dentista, tem um pavor de dentista. Você gosta de dentista? Tá vendo? Ninguém gosta de dentista. Não, aquele barulhinho, cara, daquela maquininha. Eu sabia que hoje já não existe mais aquele barulhinho. Tem caneta, tem micromotor. Mas tira dor? Não faz doce se o dentista não souber anestesiar, rapaz. Ah, tá, anestesia. Não, mas pra dar anestesia também, meu Deus do céu. Entendeu? É uma coisa chatinha, né? Hã?
É chatinho, né? Não, e tem um Não, cheiro não é uma característico. sorveteria, né? Cheiro Você não tem característico uma- também de dentista. Oi? Eu não sei se é aquele... Paramônio e cotozol, só fala. Como é que é o nome? Ah, sei lá qual que é Paramônio e cotozol. o cheiro Paramônio de e cotozol. dentista. É Tipo, o cheiro de dentista, é o cheirinho que dá é um cheiro. de canal. Quando alguém tem que fazer um canal, Isso. tem cheirinho. Mas o seu Me cheiro- impregna. o seu Não, cheiro do tem que ser consultório Rexona, mesmo. Eu não É sei Rexona. se é o... Gente, qual que é o nome daquele negócio? Fica o consultório inteiro, quando você entra, tem um Você cheiro tem um cheiro específico. característico de... Éter. De dentista. Não sei, pode ser alguma coisa assim. Mas assim, pra quem no meu consultório não tem esse cheiro. Né? Mas para quem faz muito canal, geralmente dentista de canal e tal, o consultório já tem um cheirinho mesmo, aquele cheirinho de dentista, que é um cheiro do, acho que é do Paramount, que dá um cheirinho diferente, entendeu? De É, você vê que é uma coisa produtinho, né? química. De um remedinho, É, você vê que é né? um De produtinho, produtinho, isso. É, tem cheiro. É isso mesmo. Antigamente na radiologia tinha um cheiro de químico. Tanto é que você, quando você pinga uma gotinha no algodão e pega um outro algodão e só passa nele, que se você deixar... Ele é forte. muito forte o cheiro, então fica esse cheiro. No meu consultório, como eu não faço isso, É igual a na, Andesa faz... no setor dela tem cheiro de obra. Cheiro de obra tem um cheiro específico também, né? Cimento, Poeira. né? Poeira. Cimento. Tem Poeira. um cheiro específico, né? É, É isso que eu ia tem, falar. tem. Obra também não é uma coisa assim muito agradável, É. deliciosa. Ninguém passa por um processo de obra feliz, rindo, assim, né? A gente Óbvio- passa porque a gente que passa. A gente fala assim: você vai fazer uma obra sem dor de cabeça, porque a dor de cabeça quem vai ter somos nós. É. Você já sofreu alguma piadinha com pedreiro nas obras? Ah, Essa pergunta é para todo mundo saber e eu também. fazendo as fala perguntas você, muito Larissa. Eu vou polêmicas, passar a né? palavra Está pra muito Larissa. polêmico. Pegar no pé. Não, vamos recentemente eu polemizar. contratei uma equipe pra gente fazer. Você também vai visita, né? Eu Obra. deixei pra ela É, falar, é. porque meu Eu marido mexo tá direto aqui. com Mas, obra, esse, né? mas você sabia que o pedreiro ele é o padrão de qualidade, né? Cantadas belíssimas, né? É, se o vocês pedreiro forem não cantar, né? Se vocês forem cantados pro pedreiro, isso aí falava antigamente, né? Que é o padrão de qualidade. Pô, passei na obra e ninguém mexeu comigo. Tem mulher que corta os pulsos por causa disso. É, então. Pô, Mas sabe o que passei na obra, acontece? ninguém mexeu comigo. Mas sabe o que acontece? Tudo Quando a ficou feia, arquiteta né? ou quando a engenheira chega na Mas obra... não faça isso, isso é assédio. Isso é assédio. Não, Senão então- você está incentivando o assédio. Não, tem que elogiar. Cantada legal, gostosa, bonita. Não eles pode. mesmos respondem. Eles pode. perguntam, eles Não mesmos... pode? Não eles pode. perguntam, eles mesmos respondem. Não, eles pelo menos com a minha equipe nunca aconteceu, não. Mas já aconteceu de uma vez eu contratar uma equipe que eu precisava fazer uma concretagem de uma laje, eu precisava de mais pessoas naquele dia, porque era muita coisa. Beleza. Terceirizou. Não é que terceirizou. Eu contratei mais pessoas, né? Pra minha equipe mesmo. Aí eu fui fazer isso, beleza. Chegando lá na obra, na concretagem, eu tive que acompanhar essa questão da concretagem em si mesmo. Porque você não pode ficar colocando água no concreto que você diminui a resistência dele. Né? Então, assim, quanto mais água dentro do concreto, menos resistente ele fica. Então, eu fico de vigia ali, porque os pedreiros vai vendo que vai dando aquela endurecida no concreto, bota água no negócio. Não pode, porra, é uma laje. É um elemento estrutural que você tem que ter uma coisa de segurança ali, né? Uma questão de qualidade. Tem que ter uma reguinha do bolo, né? o traço 3 pra 1, certinho, 2 pra não sei né? quanto. É, então tem uma coisa ali que você não pode usar muita água. E eles sempre tacam água. E eu tava de olho nisso. E aí, na hora que um jogou um pouquinho, eu já falei assim, opa, para aí. Aí começou. Né? Porque eu já comecei a pegar no pé. E aí ele começou, você tá formando hoje, que não sei o que. Eu falei assim... Ó, rolou isso? Falou, porque eu tenho cara de nova, né? Eu sou mulher. Eu falei assim, então, se você não sabe, eu já tenho mais de 12 anos só de obra. E outra, não é obra civil aqui de pequenininho, de essa lajinha pequena, não. Eu já peguei a obra de ponte, de viaduto, de rodovia. Então, assim, coisa que você nunca nem Eu não imaginou entendi por que estar. o cara questionou com você. Ah, é mulher. É porque é mulher, né? Ah, É tá. preconceito, Isso. é mulher, preconceito. bonita. Se Então, fosse assim, o Eduardo lá, o cara não ia falar isso. Não, ia falar, com certeza Ia não. jogar não. na cara dele o cimento. Ele ainda Isso é diferente. perguntou assim, que idade que você tem? Ainda perguntou. Não, ele... Foi Foi uma falta desaforado. de respeito absurda, né? Isso acontece na obra. Agora, em questão de beleza, essas coisas assim, eu sempre fui muito respeitada. Agora, se falar por trás, eu não sei. Nem entendeu? Ah, por trás rola, com certeza. Não, assim, Não, o que eu ia, vizinho, o que eu ia passou na falar. hora. Não, dentro rola. Quando a da minha arquiteta- obra, não. Ó, vocês não Dos sabem. outros já foi. Ah, aí passar na rua, Vocês agora não pode ter sabem, lá. Agora, mas dentro da por minha trás obra, rola, com Não, certeza. por Com certeza trás rola. eles olham muito por trás, assim. É aquele negócio assim, você, Ó, bom dia, doutor. já doutor. trabalhei já na Mas aí obra. você passa, é É. aquela olhada, mas eles têm que respeitar. Tem que Já pensou que respeitar. você vai tirar uma dúvida com o pedreiro? Ah, essa altura aqui, e ele tá ali mexendo com você, não tem como, né? É. Então, Ó, assim, eles quando você disfarçam virou bem. as costas, aquela olhadinha assim, ó. Ah, rapaz. Com certeza. Dá uma mordidinha no dente de novo que você fez aí. Você dá uma mordidinha no dente, quer ver? Dá uma mordidinha de lado assim. Jesus. Tá ferro. Tenho quase que absoluta certeza total que deu olhadinha.
Olhada dá, mas faltar com respeito, mexer, isso aí só quando... O que você acha disso? Cara, eu acho assim, que o podcast eu acho bacana porque a gente entra no assunto e vai mudando ele totalmente. Né? É isso que é o maneiro do podcast. É maneiro porque aqui não é só arquitetura e engenharia, aqui também é a vida de vocês. É verdade. A Adriele é mãe de 2 filhos, você ainda não é mãe. Não, ainda não. Pretende ser mãe? Um dia. Um dia, quem sabe, talvez. Onde está o erro aí? Eu tenho 4 já dogzinhos em casa. Nossa, já dá tem que ver os filhos trabalho. dela. Alô, Pachecão, fica ligado. Pachecão vai vir pra cá. Pachecão, adestrador de cães. Adestrador de cães. Gente, ela tem Maneiríssimo. 4 cachorros e, assim, são 3 gigantes, né? Eu Só tenho uma um Border Collie, 2 American Bully e um Yorkshire. Não conheço ninguém. Como... E um pingo. Como que ela cuida disso tudo? Gente, nossa. 4 Então na sua doguinhos, casa já tem faz uma pegada de bagunça. cachorro no cimento. Ah, não tem não. Tem não? Não tem não, porque é tudo com piso. Não, mas ó, eu vou falar um negócio pra você. Lá em casa tem 2 cachorros, tem um bulldog e um pug, né? O Bulldog tem aqui já, que é. O bulldog. O bulldog aqui, ó. Você também tá caidinho também. Tá? Bulldog. É o bulldog e o pug. Foca nele. Quando a gente foi pegar na época, o primeiro cachorro nosso, assim, vamos pegar o bulldog ou vamos pegar o pug. A gente ligou pra todo mundo que tinha cachorro. Então, vou pegar o pug. Por quê? Porque é cansado. E eu já sou cansado. Então, assim, eu vou pegar um cachorro agitado. Jura? Tinha que parecer com dona, né? Assim, não, vou pegar esse aqui tranquilinho, que ele é meio cansado, vai ficar no sofá comigo de boa, babando, aí eu ponho um paninho pra ele babar no sofá, e a gente vai ficar vendo filmes, as coisas assim. Cara, o meu cachorro, a minha cachorra, né, que é a Puca, ela é virada no giraia. Você deu choque nela. Cara, ela não para de correr. Ela só para de correr quando ela não aguenta correr mais. Ela pega o ar em 3 segundos e volta a correr tudo que ela correu na primeira vez. Não, mas pula no sofá e derruba minha filha e faz. Mas ela não para. Morde seu pé e morde não sei o que lá. Então é muito complicado. Aí eu falei assim, então vamos pegar um bulldog agora. Vai pegar um bulldogzinho. Né? Que agora chama bulldogzinho, chama Jade. Jesus. Né? Um bulldogzinho. A bulldog agora tá infernizando a Puca, que já é infernizada. A Puca tá quieta, a bulldog vai lá desse tamanho, parece um rato. Nossa, vai lá, tem que ter morde muita a outra. paciência. Cara, parece alguém da família, né? O quê? É alguém da família, Não, né? É, pô. lá, Não, vira não, um- não, é. já criou A amor gente ali, tem um né? cachorro também, eu doei. Não, a gente tentou ter 2, né, amor? Tentamos, Eu fui mas contra, desistimos. lógico, mas não obedeceram as minhas regras. O cachorro O apareceu lá primeiro em casa durou do um mês, nada. o segundo durou um mês também. A gente deu um jeitinho. É, vocês tiraram esse? Lembra aquele desenho? Eu te disse, lembra? Não, cara. Mas o Lembra cachorro... disso? Gente, olha, eu tenho 2 filhos, crianças, seres humanos. Sou arquiteta. A gente inventa um monte de moda. Como que dá conta? Eu não sei como é que a Larissa dá conta. É porque você não tem criança. Então, quando você tiver criança, Sabia, cara. você tem que... Não, Xixi no sofá, não dá. entendeu? Rouba o pão, não sei aonde. Não, mas é... Não, aí mas da pula Larissa na não mesa, faz isso, cara. não. Ah, Como é não, que um meu pug... border collie- Larissa é tudo treinado. Ah, não, meu Border Collie só comeu meu sofá só uma vez. Border Cheguei em casa, Collie. Achei que eles Border eram Collie- tudo educados. Esse cachorro é o mais Jura? inteligente do mundo, né? é o do capeta ele também. Também virado no Tá giraia. doido. Quê? Mas ele é Cara, inteligentíssimo, esse ele é cachorro. muito inteligente. Esses dias eu tava, que assim, ele fica pra frente da minha casa, minha janela da minha sala dá pra frente dessa casa. Aí eu tô com ele lá, tipo, ele fica em pezinho na janela, eu tô lá acariciando ele, beleza. Aí daqui a pouco veio o carteiro e colocou a carta no negocinho de carta, né, no muro lá. Ele não foi lá catar a carta e me deu? E pegou. Eu nunca ensinei isso pra ele. Sério? Nunca ensinei. Inteligente. Aí tem... A minha Mas também é pega, cara. inteligentíssimo. Destrói. Ah, Eu achei que... Mas foi isso que ele ia. fez. Aí catou e saiu voado. E o que acontece? Na hora que eu fui já dar a volta, ele já tinha rasgado. cachorro tinha É que o ser capeta. igual aquele do Richard Gere, aquele cachorro. Como é que chama aquele filme? Aquele, o Sempre ao seu lado. Akita. Sempre Deu um apagão aqui. Acho que é, né? Não, Akita? Acho que Era um cachorro japonês, não era? é. Eu lembro do filme, cara. Era um cachorro Você chorou no japonês. filme, né? Não, não dá Eu pra acho contar que é o um filme, não. Akita. A gente pode falar desse filme no podcast de filmes depois, né, cara? Vai ter um podcast de filme, só de cinéfilos. Esse filme é lindo, esse filme. Né? É lindo. Esse filme é japonês adaptado nos maneiraço. Estados Unidos, né? Mas é japonês, a história aconteceu no Japão. Sim, sim. É um filme, você chora no filme, é incrível. Quando o cachorro se apegou ao dono, né? Ah, o cão é muito leal, né? É muito É legal. muito leal, muito dono. lindo, é muito lindo, porém, não é pra mim. Ah, não, lá em casa a gente reclama todo dia, mas a gente ama o cachorro. doido, não tem como. gente, Reclama não. todo dia. E se soltar, teve um dia que eu peguei e virei as costas. Um pug, um cachorro desse tamanho, gorda, né? Preta, igual esse microfone aqui. Eu olhei pro lado, quando eu olho pulo de novo assim, ela tava em cima da mesa. Não sei bem que ela pulou, uma altura daquela. Acho que é só a minha que salta tão grande, tão alto assim. É, pode ser E trapezista. você também, vocês duas aí, alguém já pediu um aquário já?
Já, pra mim, nossa, gente, antigamente... Eu tenho sofrido, Com a cara. parede de aquário, né? Tipo, Gente, divisória, então, assim, de hoje sala. ninguém Eu acho mais uma graça. pede, graças a Deus. Por quê? Mas há 11 anos atrás... Era febre. Gente, há 11 anos atrás não, era Por que assim... ninguém pede? Porque é brega? Ah, não sei, acho que hoje as Dá um pessoas estão trabalho do muito cão de aquário, práticas. Acho que tudo Cara, mudou, mas né? o meu sonho é ter um aquário no consultório. Pode falar com o Rodrigo Fênix. Por isso que ele tá perguntando se é brega. não, tô perguntando. Gente, mas era assim, Eu tenho um amigo que projeto tem, de escada. Mas é um aquário do mar Marinho, mesmo. é o meu marinho. marinho. Pô, dá um trabalho do cão, Gente, cara. dá muito trabalho. Muito trabalho. E é caríssimo manter. Era assim, Tem é que botar sal caro, na dá água? trabalho Não. e dependendo do projeto fica brega. Fica brega? Fica brega, dependendo. Antigamente era aquele negócio assim, embaixo da escada. Nossa, faz um aquário embaixo da escada, encaixando embaixo da Eu queria escada. botar um aquário pra dividir, Mas assim- pra dividir parede. Pra o quê? Assim, vamos supor, tô na recepção, então um aquáriozão na top. Lindo. Do lado, outro lado, consultório. É, viu? Eu falei que era pra dividir Lindo. Rodrigo. Rodrigo Fênix. É, Tem- cara. tem O uma- Rodrigo vai vir pra Lindo. Pô, mas é lindo. Hoje em dia, chego eu na acho que casa do ninguém meu tem amigo, mais assim, ele bota tempo. aquela luz neon, que aí dá um tchan, assim, no, É isso aí mesmo. na cor do peixe. Assim, porque a cor do peixe sem essa luz não fica tão viva. Aí coloca essa É, luz porque assim. o peixe- Cara, eu fico lá, tipo, horas viajando. Não, lindo. eu acho lindo o aquário. Eu chego em lindo. casa e tem um banquinho que eu tenho lá, pequenininho. Eu sento em frente ao aquário, fica às vezes uma Ah, hora. você tem um Eu aquário? tenho um aquário, tá na televisão aqui. Aí Nossa. eu fico vendo lá os peixinhos lá. Tá, Qual o prazer? Não, eu acho Cara, sabe lindo. qual é o prazer? É relaxante, É satisfatório. relaxante. As Quero saber crianças do falam prazer que tem. satisfatório. Cada dia, É satisfatório. cada dia que você Eles vai falam lá, mais satisfatório. cada dia que você olha nele, tem uma vida nova. É isso É mesmo. uma coisa louca. Não é melhor você olhar pro espelho, não, Ah, cara? não. Não, Muito, não, pô. muito legal. Tem uma alguinha Havia um nova, peixe tem boi bichinho lá. um crustáceo novo, É. que não existia, do nada Não, apareceu. muito legal. Muito Eu acho maneiro, muito lindo. Esse meu assim. amigo, ele tem um pouquinho maior, assim, um aquário. Nossa, Nada mas é contra lindo. quem gosta. Não, vou desse tamanho. Aí ele coloca Vai. corais novos. Os corais, é. Aí tem. uma Cada televisão. vez ele bota um peixinho novo. É tipo uma Ai, televisão. lindo. É uma É televisão. tipo uma E televisão. aquário É marinho. igual a lareira. Mas Quando isso, você senta em frente à falaram. lareira e fica olhando ali a É, chama lareira e tal. A só gente pra não tem esquentar. É muito. hipnotizante. Mas aquele É negócio, hipnotizante. Eu acho muito bacana que relaxa, me relaxa. Relaxa Relaxa. Só que E muito melhor que ver televisão, não me né, relaxou gente? de uma maneira. Eu peguei, eu tenho um aquário, né? O aquário meu de água Já falou doce. 4 vezes já que tem Não, aquário. são 2 que eu tenho. Né? Ah, tá. Um é marinho e Desculpa. outro é água Não, eu tenho doce. o doce. O doce, Sério? tem os peixinhos que, desde que eu comprei o aquário, eles estão lá. Que Né? maneiro. Então, assim, já tem peixe que já tem mais de ano. Né? Então, estão todos eles lá. Né? Eu ponho as comidinhas, os negocinhos e tal. Aí eu peguei e falei assim, pô, fui numa loja lá no Rodrigo Fênix. Eu fui lá Fênix. e eu vi o aquário, aquário. Pô, assim que eu olhei, eu falei assim, cara, vou pagar esse valor nesse aquário. Não, caro pra caramba, não vou pagar não. Ah, não vou pagar não, pagar não. Aí teve um dia, sabe aquele dia que você sai pra fazer merda? Sei, eu Todo mundo sei. tem esse dia. Eu Cara, sei. um dia que você tá bem na vida assim, que você fala assim, Consumistas, pô, aí mulheres, você olha na sempre conta tem. do banco tem Tem dinheiro. aquela merda daquele dinheiro lá, às vezes é só aquele dinheiro que tá na. Vou fazer uma dinheiro merda. pra Eu tava lá, gastar. tal, viu? Pô, cheguei pro aquário, cara, os 3 peixinhos que estavam no aquário ficaram assim perto onde eu tava lá. Olhando pra você. Aí eu Assim, peguei me e falei, leva, pô, me leva, vou me levar leva. essa porra Igual desse aquário. mesmo. Aí eu comprei o aquário. Aí eu pensei assim, pô, o outro é tranquilinho pra manter. O outro você troca só, pô, põe um pouquinho de água, troca um pouquinho de água, não sei o que e tal. Aí montaram o aquário lá, porra, meu irmão. Aí eu fui ver como é que mantém um aquário marinho. deve Ah, esse aí que você tá falando do marinho, né? O marinho, Que ele eu comprou o comprei marinho, segundo. depois. Nossa, ó, tem que gostar pra caraca. O marinho meu. é Tem que gostar. mais Tem que medir custoso tem do medir que, todos do os que índices, não sei o que. doce, né? Cara, na casa dele. Muito mais. Na casa dele tem também uma academia. Eu imagino que ele olha pra academia igual ele olha pro aquário. Não, porque, assim... Só olha, né? Eu comprei... Vou falar pra verdade. Eu fiz um investimento na academia, na minha casa. Que eu pensei assim, pô, eu pago academia... Tem 8 anos que eu pago academia. Nunca vai. 5 vezes. Talvez se eu comprar em casa, eu vou conseguir emagrecer mais rápido do que eu pagar pra academia. Porra. Cara, eu usei umas 3 vezes. Pior Vou ainda. falar. Pois As 3 vezes. é um aquário de peso. Caraca, hoje pô, ela é excelente para secar a toalha. A estação, Tá ela tem vendo? vários ganchos. Você põe uma toalha em cada gancho daquele lá, pô, tem uma circulação de ar. É uma outra coisa que quase ninguém mais pede hoje, né? Porque também há 10 anos atrás todo mundo queria um cantinho pra esteira, um não cantinho adianta, pra cara, não bicicleta. adianta. Melhor você fazer- Hoje as pessoas já preferem Melhor você ir pra vender academia. tudo aqui. Aquilo e montar uma sala de cinema. um cantinho de crossfit, com certeza. A minha futura casa também vai ter. Por quê? O cantinho A minha de casa vai crossfit, ter né? cantinho de Como que é um crossfit? cantinho de crossfit? Melhor isso, fazer- dá Tem pra que ser ter um barra, cantinho, tem que dá pra ter ser. um... Melhor fazer uma sala
loja de cinema. Vai usar mais. Vai usar mais? Não sei. Mas isso que é o legal, né, de pensar assim, de planejar. Eu como arquiteta, então, igual vocês estão falando como os clientes, né? Quando os clientes chegam e falam, eu quero isso, eu gosto de malhar, quero uma academia, eu gosto de cinema. Então, isso é muito gostoso quando você vai projetar. Só que tem que ter o além disso, né? A pessoa tem que ter ali a disciplina, o foco, o cuidado. Tem condomínios fechados aqui em Volta Redonda que não pode ter um limite, né, de pé direito, não sei o quê, não pode aumentar muito. Isso atrapalha na inspiração de criar uma casa? Não atrapalha, não. Acho maneiraço pé direito alto, cara. Pé direito duplo. Não atrapalha, não, porque todo projeto, mesmo quando você não tem, né, essas restrições de condomínio, você tem as restrições do cliente. Então, assim, eu não quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, é um briefing. Quando é condomínio, eles têm briefing. O que é briefing? Põe no Google. O briefing é o... Não sei explicar o termo de dicionário, né? É um questionário, mas é um questionário que a gente faz antes de começar qualquer projeto com o cliente, para saber o que ele quer, o que ele gosta. Isso igual chama vocês briefing. falando. Isso chama briefing. E a Larissa também tem um curso também no seu Instagram, que fala? Isso, mas aí não tem nada voltado para engenharia, né, Não, gente? então, mas eu queria que você falasse um pouco. Aqui, na verdade, é para conhecer as pessoas, né? Agora, nem eu sabia disso. Então, é o seguinte, mas é legal vocês entenderem como foi... essa transição, né? Essa transição. Mas o curso é de quê, primeiro? Então, o curso é de produtividade para as pessoas que querem ser mais produtivas, obviamente, e de quebra e eliminar a ansiedade. Você precisa, hein? Nossa senhora. Porque assim, hoje a gente vive no mundo de muitas informações. E todo mundo tem informação, faz curso e ninguém executa. Esse é o ponto. Então, assim, esse curso eu vou te ensinar, na verdade, a como você vai organizar a sua rotina e como que você vai começar a executar isso. Mas para isso você tem que ter foco. E para você ter foco, eu ensino algumas metodologias de meditação para você conseguir treinar, né, esse foco. Porque não é de um dia para o outro que a gente consegue... Acordei produtivo, né? Eu vou começar a fazer, executar aqui. E como é um exemplo de meditação? Então, você pega cada pessoa e estuda o que é melhor para ela, para meditar? Não, na verdade, eu vou implementar a minha metodologia, né? Então, eu peguei algumas coisas que eu já estudo há alguns anos, das filosofias orientais, principalmente o budismo, e dali você fazer essa prática diária para você conseguir ter foco, e desse ter foco você também organizar toda a sua rotina e assim conseguir produzir mais. Porque não adianta nada. Eu, por exemplo, quando eu estava na Concremate, quando eu estava como gerente, na época eu gerenciava mais de 25 obras do Brasil afora, eu produzia loucamente, obviamente, né? Então, assim, com apenas 27 anos eu estava como gerente, então eu tinha que produzir muito. Eu trabalhava demais, só que isso chega no momento que você esgota. Então, isso me trouxe, na época, uma depressão, me trouxe um burnout, né? É burnout, isso. Que é associado à ansiedade da produção e você não conseguir produzir porque você tá, assim, chegou no fundo, cara. Eu tive isso. Entendeu? Você chega no fundo. Só que isso é porque você tá produzindo, não tá produzindo eficientemente. Isso aí. Entendeu? E na época eu me cobrava muito, porque o meu cargo era de gerência, eu era uma das únicas mulheres na época de engenharia. Já tinha pressão sobre isso, né? Já tinha uma puta de uma pressão, eu era nova, eu tinha 27 anos, era a pessoa mais nova que se tinha, assim, no cargo de gerência. Era mulher, então, assim, é uma puta de uma pressão, eu tinha que entregar resultado. Porque eu cheguei até ali, aquele cargo de gerência, porque eu entreguei resultado, óbvio. Então, eu tinha que continuar entregando. Então, para isso, eu meio que pegava e fazia tudo, sabe? Então, com isso, eu falei assim, nossa, aí me ferrei. Então, com esse meu histórico de produtividade e tudo mais, eu entendi o que era bom para mim. E aí eu comecei, através da acupuntura, eu conhecia essas filosofias orientais, tive mais contato, estudei muito e venho estudando até hoje. Legal. E aí eu resolvi, falei assim, por que não utilizar isso para a gente produzir de uma forma mais eficiente, sabe? Então é isso que eu ensino no meu curso. E como está a procura desse curso ainda? Tá legal?
Então, agora nesse mês de novembro eu vou fazer um mini curso, na verdade, que é algumas técnicas de respiração para as pessoas que têm ansiedade. Eu tenho uma entrevista hoje, eu tenho uma reunião hoje, eu tenho um cliente muito difícil. Então, algumas técnicas que eu vou te usar para você botar bem em prática ali na hora, para você conseguir se acalmar na hora, assim. E aí, no início agora de janeiro, que eu vou lançar realmente o curso com toda a metodologia, né? Que não envolve só a meditação, mas envolve também essa coisa de planejamento, de você ter uma rotina, de você organizar as suas coisas, que é o que vem da engenharia, né? Porque assim, como eu vim dessa parte de planejamento, porque a obra só sai com planejamento. Então, eu peguei toda essa parte de organização, metodologia, essas coisas mais metódicas que tem, né? Todo engenheiro tem. E aí, eu consegui transformar isso para organizar a minha vida pessoal. E deu super certo e que eu acredito que todo mundo pode fazer. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu sei que vocês não vão fazer. Não sei se vocês vão fazer. Pergunta antes. Antes disso... Pra mim? Mas deixa aí. Essa pergunta, essa questão do curso, você faz um planejamento para lançar o curso. Sim. Que é o marketing digital. Sim. O curso tá tudo digital, planejado. Né? Já tá tudo planejado. Tráfego pago já planejado, tudo? Já tem tudo, tá tudo certinho. Já você tá não tem tudo... agência, não? Tá querendo vender aqui pra mim já. Vendeu o peixe. Sabe por que eu falo isso, cara? Porque esse negócio de marketing digital, cara, é um inferno, cara. Porque eu já comprei curso, não usei até hoje. Então a propaganda me fez comprar o curso e eu não consigo fazer o curso. Então tá envolvido isso também, cara. Eu quero fazer um curso que realmente as pessoas executem. Então, por isso que as minhas aulas não vão ter uma hora de duração, vão ser pequenas pílulas, tipo assim, bem divididinho, sabe? Tudo isso para facilitar o consumo do curso. Eu comprei o curso de videomaker lá, do cara lá. Nunca fez? Não vi até hoje, cara. É porque na propaganda... É igual a musculação. Eu vi. Comprei e não usa, né? Eu vi 5 vezes. Ela ensina. Então, de você botar em prática nisso. Ela fala muito isso, sobre você procrastinar. Então. Mas não é Quem isso. acompanha ela no Instagram, ela fala muito. Eu assisti 5 vezes essa propaganda nos stories. O cara fez o tráfego pago. Vi nos stories, vi no Explorar, vi não sei onde. Caralho, deve ser bom pra caralho. Comprei. Última semana, só que... Você caiu no algoritmo. Últimas semanas. Isso que tem peso de marketing. Falei, caralho, vou comprar. Caiu na mala. Comprei. E não fiz o curso até hoje. Então, o que você quer saber dela, se ela tem as técnicas do marketing, se ela estuda marketing digital, é isso que você quer saber? Estuda se ela também, tem um planejamento disso. Eu queria saber tem que isso aí, estudar. como é que a gente cai na Até própria porque, armadilha, assim, né? Eu falo assim muito pra Adriele nessa questão, porque você acaba, como engenheira, eu tive que aprender a fazer gestão, aquilo que a gente estava falando da faculdade, que não te ensina a fazer gestão. E você tem que aprender a fazer uma gestão. Então, você não precisa ser o melhor do mundo naquilo, você apenas precisa entender como funciona, o conceito, porque aí você contrata alguém que sabe fazer melhor do que você. Conceito. Esse é o ponto. Pergunta que você vai fazer. Pra lá. Qual a Pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é importante para que as pessoas entendam, né? Como você concilia esse novo projeto seu, né? Você focou, você direcionou todo o seu Instagram para isso, com o nosso trabalho, com o trabalho de gestão, de administração, de execução de obra, que às vezes muitas pessoas perguntam, mas a Larissa faz, a Larissa tá... Você tem para oferecer? Eu falo, não, eu faço, o eu é a Larissa, né? O que eu não faço é a Larissa. Como você concilia isso e quais são os seus planos para o futuro? Por aí. Então... eu estar voltando para essa área, que é uma área de questão de saúde até, né? Tipo, uma área de cuidado, autocuidado, não quer dizer que eu vou deixar o meu diploma de lado, né? Então, assim, o que eu sei fazer é gerenciar e administrar obras, isso é fato. E eu estou fazendo só essa questão de gerenciamento de administração, só, em vez de ser obra, vai ser a vida pessoal e fazer essa parte de produtividade. Mas todo mundo tem que ter isso, tem que ter o todo gatilho. Mundo, isso. Senão você fica sempre naquela mesma coisa, igual eu aqui no podcast, né? Então, exato. Todo mundo tem um É gatilho. um escape, né, pra ela. Isso aqui não é pelo dinheiro. Isso aqui é mais exato. É uma questão de amor, de paixão. De você fazer o que você quer E fazer. foi isso que aconteceu, né, Larissa? Com dinheiro Foi. também. Não tô ferrado. Tem muita Porque, assim, não pagamos a câmera até hoje. Antes de querer ser engenheiro, eu queria ser médica, pra você ter noção. É mesmo? Sim, eu queria ser médica. E na época eu até passei pra Universidade Juiz de Fora. A gente não teve essa sorte, né, cara?
Só que... Passar vestibular, assim, federal? Eu prestei, federal, eu passei na Caraca. época, só que aí o que acontece, a minha família daqui de Volta Redonda e tudo mais, falou assim, você vai ter que mudar pra lá, então que eu vou gastar muito dinheiro pra você ir, pra ficar bem lá, obviamente, né, aquela coisa também eu era muito nova e tudo mais, nem não deixaram eu ir. E aí eu falei, aí minha mãe, faz alguma coisa de engenharia, porque você é muito boa em lógica, né, de matemática, física, química, eu sempre mandei muito bem, tenho facilidade realmente. E aí eu falei assim, eu vou escolher uma engenharia que dê certo ali. Aí eu escolhi engenharia ambiental. Tem nada a ver, né? Aí depois ambiental, na hora que eu vi, eu falei assim, a engenharia ambiental é muito burocrático, sabe? Lida muito com leis, lida muito com política. Pode fazer aqui, pode muito desmatar. Difícil, né? Pode desmatar, mas tem uma país lei falando como que não nosso. pode. Mas pode porque fulano deixou, entendeu? Então isso me chateou demais. Falei, quer saber? Tô fora. E aí o que fez? Quer saber? Então, já que eu tô na engenharia, eu vou fazer uma outra engenharia que me dê dinheiro e que eu sou muito dinâmica, né? Eu sou muito... Você chegou a concluir ambiental também? Sim, concluí ambiental. Concluí ambiental. Já era oficial e tudo? Sim. Saiu? Fechou. Tem quantas faculdades? Formou. Eu tenho 2 faculdades e uma pós-graduação. Que é de gestão de projetos, né? Que é Então bacana que já tem. O Eduardo também tem 2 faculdades. bacana. faculdades. Enfermagem e odontologia. Tem 2 especializações. Maneiro. Eu tenho 2 também, mas não terminei as 2. 2 incompletas. Puxa vida. Mas vale a pena. Se fizer a terceira, Mas pega não. a música do Fantástico. Quando eu fiz letras, né? Eu fui no último período e não quis fazer a prova. Puxa vida. Muito doido, Letras né, também? gente? Muito doido. Não. Eu quando eu decido fazer alguma coisa, eu vou até o final. Eu não Eu fiz. sou Era muito enjoada doido, mesmo. cara. Vocês pararam em qual Também. letras? Cara, Z. a piada é zegar. Letra Z. É zegar, você que para. De 0. Mas enfim, resumindo a pergunta da Adriele, Sim. eu acabei indo como uma forma de escape, que é uma coisa que eu queria cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E a engenharia eu estou fazendo ainda. A gente tem a construtora hoje, que é a construtora Antares. A gente está com uma equipe maior, a gente está só se aprimorando. Então, assim, junto com a Adriele, né, que a gente chama de Soma, que é um grupo, né, de somar, e a gente está fazendo obra, mas não necessariamente, né, porque assim, o que acontece? O pessoal me pergunta porque no meu Instagram antes eu só falava de engenharia. E aí, quando eu resolvi parar de falar de engenharia, o pessoal fala, por que você parou de falar? Não sei o que. E a vida do Instagram, a vida da internet não é fácil, né? Então, assim, chega um momento que às vezes a gente dá uma surtada e igual vocês escolheram o podcast, a Larissa escolheu falar disso, falou, Adriele, eu vou fazer, se tiver cliente, vamos lá, mas deixa eu falar disso, porque às vezes cansa, né? Você ficar um foco ali. Exatamente. Porque além da gestão, além da execução, a gente tem que ficar pensando no marketing, pensando na internet, pensando no Instagram, pensando no post. Hoje em dia, aquele negócio que você falou da ansiedade, assim, Então, é uma coisa de louco, né? Contribuiu É muito a muito internet. grande. Parece que você passa a sua vida pra internet. Cara, assim, às vezes Exatamente. eu tava ontem em casa, minha esposa pegou e falou assim, que você vai ficar só no celular? Isso aí. Porque assim, Você trabalha, né? não, mas você trabalha, mas aí você vê um TikTok, você vê um Instagram, aí você vê lá um site, aí você vê uma notícia. Esse aí você não sei o site quê. é o- Você parou pra perceber? Cadê? Não, cara, não. Mas sério, você vê, cara, um site que eu vejo muito. Gostei desse site. Sabe, Um o site que eu sempre assisti demais, Globo.com. Porque, tipo assim, né, quando o primeiro computador de 90 e alguma coisa lá que eu tive lá, era um site de notícias, era o site do Yahoo. Yahoo, notícias. Yahoo, notícias. tinha um KD, Terra. né? Terra. O Terra é o UOL. Cadê o era o buscador, né? E depois lançou a Globo.com. Lançou a Globo.com, era maneiro porque você via coisas do futebol. Tinha Globo.com/Vasco, /Flamengo, aí você via as notícias do futebol. Esses negócios, então você virou um costume. Aí toda vez que eu entro em algum lugar assim, pum, vejo Globo.com e tal. Aí eu vejo mais ou menos as notícias que interessam, né? Aí eu vou pesquisar sobre a notícia. Vamos supor, presidente não sei o que lá, vice não sei o que tal, o futebol não sei o que. Aí eu pego, entro lá e deixa eu ver se é verdade aqui. Eu vou lá e entro. Você entra em um assunto, aí você vai pesquisar no Google se é verdade, aí já te leva para porque outro assim, assunto. hoje em dia a internet tem um lado bom e tem um lado ruim, né? É uma ferramenta, né? Que também tem as fake news também que você tá jogado aí, que é o tempo É todo. verdade, é verdade. Não, que não sei quem falou, não sei o que. Aí você fica tenso, aquele negócio de mentira. Aquele negócio igual da festinha do dia de São João. Olha a cobra, é mentira. Olha a chuva. Porque assim, toda hora você tá vendo uma notícia ali, uma notícia. E só vai enchendo a cabeça, né? E a internet causa um gatilho na gente, né? Causa uma frustração também.
Fora essa questão da notícia, quando a gente tem que trabalhar pra gente, né? Igual, além de fazer gestão, que é um além trabalho, de fazer o né? projeto, Você aparecer, você tem que saber fazer o que falar. Post, eu tenho que pensar, eu tenho que planejar. E aí você faz um post, você pensa em um tempo, não dá nada, né? Não dá engajamento. Aí que tá, você pensa que não dá nada, mas tem pessoas te vendo o tempo todo. Isso é verdade. Não, então, a gente tem essa vaidade de olhar para os números, né? Eu entendi. A gente tem essa vaidade. Seria muito legal se a gente fizesse um conteúdo bacana sempre e aquilo ali sempre desse pelo menos uma meia dúzia, né, dentro da métrica de cada um, de engajamento, de coisa legal, mas assim, é uma coisa muito ingrata, né? Às vezes as pessoas vêm, não curtem, às vezes as pessoas não te apoiam. Mas, aí, o que eu aprendi com a internet foi isso. Né? Vamos supor, quando eu comecei a trabalhar muito com o Instagram, porque eu faço quase um post por dia, quando eu comecei a trabalhar muito e eu ficava todo dia, e comecei a ficar frustrada, triste. Quando eu comecei a ficar frustrada, começou a aparecer cliente do Instagram. Eu vejo você no Instagram, cliente que eu nunca vi na vida, nunca vi vendo meus stories. Ontem a gente parou no canal de imóveis lá. Me segue no Instagram. A minha falou, já sigo você. Não assim mesmo. Hoje eu entro. Nunca vi na vida, mulher. Hoje eu entro eu ando na rua, entro na loja, igual aquele dia que eu esqueci a bolsa no Subway, a menina me ligou e falou, eu te sigo. Fui comprar um sapato essa semana. Fui comprar um sapato essa semana. Eu entrei na loja, a menina deu um sorriso, acho que era a dona, e falou assim, eu sigo você, adoro seus projetos. Então, maneiro, assim, né? Isso maneiro. Isso é legal. Assim, isso é legal. O ego fica massageado. Então, eu aprendi... A gente não pode também ficar só nisso, porque... Mas assim... Mas a pinga... Uma pinguinha que você toma ali, te dá uma alegria, você toma tua pinguinha, dá uma alegria. Mas então, isso é legal, porque igual você falou, não pode ficar só nisso, mas assim... Eu passei a receber esses feedbacks na rua, às vezes o cliente me chamando para fazer um orçamento, cliente que nunca curtiu, nunca comentou, que eu nunca vi a cara dele nos meus stories e me contrata. É isso aí. E aí eu entendi que as pessoas falam muito assim, a internet não pode ser só portfólio, não pode ser só portfólio. Mas não deixa de ser um portfólio. Ainda que você tenha que criar conteúdo, ainda que eu não possa ali só postar um render, né, só postar o projeto. Eu faço muito conteúdo. Às vezes eu não fico satisfeita com o resultado daquele conteúdo, mas alguém tá vendo. Alguém tá vendo, exatamente. Alguém tá vendo e arquitetura, engenharia, né? Não é uma coisa assim que da noite pro dia as pessoas falam assim, vou reformar. Vou fazer uma casa do zero. É uma coisa que vai namorando, né? É uma construçãozinha ali, uns 2, 3 meses pensando. Essas coisas não me abalam porque aconteceu uma cena comigo no Forte High Dance. Sempre mais forte. Lembra do Forte High Dance? Forte, sempre mais forte. Não é da nossa época, não. Mas sim. O Forte era forte. Eu tinha 3 banheiros. Eu toquei no Forte. Ele sempre fala dos banheiros. Porque ele ia no do meio. Ele sempre fala dos banheiros do Forte. Já fui mesmo. Aí, cara, eu cheguei lá no show. Fizemos um show espetacular. Era a banda êxtase, né? A galera cantou, bateu palma. Vamos lá. Pá! Falei, caraca, showzaço, né? Aí deu intervalo. Aí eu fui pro banheiro. Cheguei no banheiro lá. Falei com o guitarrista, que showzaço que a gente fez, cara. Caraca, maneiraço. Aí entrou um velho depois atrás. Que banda ruim do caramba, cara. Falei, ué, tá tudo tão bem, cara? Acabou comigo aquele dia. Falei, cara, como pode isso, cara? É foda. Depois desse dia eu acabei... nem Jesus agradou a todo mundo, quem dirá a gente, meu irmão? Depois de maneiro, porque o assunto tava no Instagram. Aí ele entrou no Forte High Dance em 1900 e pouco. 1997. Ele não recebeu nenhuma curtida do Forte, né? O glorioso Chico Pansardes. Ele mudou o assunto completamente. Em 97 tinha... Nem 10 anos, tinha 9 anos. Frustração, eu não me frustro com essas coisas, pequenas coisas. Mas eu acho maneiro, o que eu acho maneiro? Ou assim, quando você começa a ver isso, eu tenho 5 mil seguidores, pouquíssimos seguidores. Eu também tenho 5 um mil pouquinho. no Facebook e 5 mil no Instagram. Aí eu tô passando na rua assim, tô lá e tal. Aí eu, vou tomar um sorvete, né? Assim, porque gordinho não pode passar. No sol quente não pode deixar de tomar um sorvete. Não posso falar. Aí eu peguei, tô tomando sorvetinho e tal. E detalhe, antes de eu contar essa coisa, eu vou contar isso aí, né? Ela tá tomando sorvete. Já tá indo pro sorvete já, tá vendo? O dia inteiro sem comer nada, o dia inteiro sem comer nada. Peguei o sorvete. Quando eu peguei, botei a primeira colherzinha, passou um amigo meu e falou assim, gordinha foda. Caraca, não aguento comer em casa, tem que comer na rua. Falei, esse cara tinha acabado, tô um dia inteiro sem comer nada.
Aí eu tava andando na rua, aí veio a senhora assim, tal, pegou, nossa, sua filha é linda. Aí eu peguei e falei, caraca, eu nunca vi essa mulher na vida. Eu peguei, pô, mas é bonita mesmo, né? Tipo assim, fingindo que eu conhecia muito, né? Ela pegou, eu sigo você no Instagram e tal. Foi bacana. Aí, pô, agradeci ela e tal. Dei mais 10, isso foi no mesmo dia. Foi, coincidência, foi 2 vezes no mesmo dia. Aí eu peguei e fui entrar numa loja para poder ver alguma coisa para dar de aniversário pra minha mulher na época. Aí eu tô lá, conversando com a mulher, com a atendente, ela pegou e falou assim, nossa, ó, mas vou te falar um negócio, hein, vocês formam um casal muito bonito. Aí eu peguei e falei assim, pô, o cara tá falando de quem, né? Falei assim, poxa. Aí ela falou assim, não, poxa, aqui sua esposa também é dentista, não sei o que e tal. Aí eu peguei e falei, não sei o que. Eu sigo você e ela no Instagram. Então, assim, pessoas que eu não sei quem é. Quem são mesmo. Então, mas dá uma sensação gostosa. É legal. Imagina o cara ser famoso pra caramba. Porque aquele engajamento que você não tem ali na hora que você gostaria de ter, você recebe um feedback desse, fala assim, poxa, estão vendo. Está valendo a pena o meu trabalho. Eu, inclusive, fiquei até em dúvida, tipo, de trocar o meu Instagram, porque depois que eu parei de falar, o quanto de gente veio falar comigo na rua, não foi nem no Instagram, não. Assim, Laris, por que você parou de falar? Poxa, você falava tão legal da engenharia e tal, não sei o que. E você achava que... como as pessoas não dão esse feedback pra gente, eu ficava assim, gente, mas será, né? Mas aí, depois que eu parei, a quantidade de gente que veio falar comigo, por que você não continua falando de engenharia? Por que o Big Brother fez sucesso? Por que a Fazenda fez sucesso? Por que a Casa dos Artistas fez sucesso? Porque a galera quer saber da vida dos outros. Quer mesmo. Então, se você vai num lugar, uma dica pra quem tá mexendo com rede social aí. Você vai num lugar, você comeu você vai almoçar, vai jantar. Pô, você viu que prato tá bonito pra caraca. Pô, um prato bem feito e tal. Tira uma fotinha, mostra pros seus amigos. Pô, tô comendo aqui. Eu quero também. Tem gente que pega e faz esse tipo de comentário. Mas, tipo assim, não é pra ostentar, é pra você mostrar ali, pô, tô vivendo vagas esse momento. Vagas abertas pra garçom aqui, tá? Tô gostando, tô curtindo esse momento, então é legal. Massageio, gosta de ver massageio, isso aí. Mas falar que famoso, né? Pô, vai falar que, mas também deve encher o saco também, eu acho que eu ia encher o saco. Do quê? De ser famoso? É. Nossa, mãe do céu, imagina, Rod. Ai, gente, o Rod não tem vontade de ser famoso. Se eu vou ele não tem vontade. Ele não tem vontade. Pelo menos uma semana sem querer ver ninguém. Imagina ser famoso. Gravamos um episódio. Imagina. Que a gente nem soltou no ar. Um episódio. Já foi uma parada no consultório. Pô, vi você no podcast. Já massageou meu ego. É muito legal. É muito legal. Uma pessoa, um negócio assim. E sem contar que eu tava hoje, bobeira, o Ronge jogou um corte lá. Passou meia hora, 2 amigos meus do Rio. O editor sou eu. O Lucas ganha fama, mas o editor sou eu, tá? Então, aí o cara pegou e falou o quê? Dois amigos meus do Rio pegaram e falaram, caraca, que maneiro, que isso aqui tal. Porque na época da faculdade eu era o comunicador. Maluco. O maluco. O maluco doido e tal. Mas eu não era de beber, de encher a cara. Eu já era maluco de ensino natural, assim, né? Uhum. Então ele sempre falava, pô, que não sei o quê, pô, você tá perdendo dinheiro de ficar brincando. Você tá perdendo dinheiro. Você tinha que estar na Globo brincando comigo, assim, na sacanagem, né? Mas eles viram aquilo lá, igual falou, caraca, que sensação gostosa que a gente teve ali. De ver, pô, não vejo eles aí há mais de 10 anos, né? Então, assim, de ver você... É bacana. É bacana. Mas sempre tem alguém metendo pau também. Ah, sim. Mas aí, e os caras do ar estão mexendo com podcast agora. Ridículo. Vai ter paciente que vai falar isso. Nossa, mas você tá... Não, igual eu. Fala, a Adriele é arquiteto, é blogueirinha. Porque eu gosto de compartilhar muita... Não é que eu gosto. Não é que eu gosto, é que eu aprendi, né? Cara, que as pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa. Eu acordo de manhã com o cabelo pro alto e tô ali na minha cozinha de pijama. Então, assim, eu não me importo de aparecer... Fico doido. Eu não me importo. Opa! Eu não me importo de aparecer assim, porque é vida real, gente. Todo mundo tem a realidade. Você entra aí no Instagram de um artista, a menina não tá sempre linda. Óbvio que vai pôr um filtrinho ali pra não ficar acabada, mas ninguém tá sempre arrumado o tempo inteiro. Vou te falar uma coisa. Você, com essa blogueiragem sua, ela fez um projeto via internet, né? Conta essa história. Vários. Mas qual você tá falando? Conta um caso, por exemplo, ela fez sem poder... Na Salvador você fez um cara, não foi? Já fiz projeto em Salvador, já fiz projeto sem ter que ir lá, através de internet. Cara, eu já tive um cliente de Londres. Aí. De Londres. E como é que foi? Era quem? Era tudo online. Mas foi tudo online. Era porque eu, na verdade, mas a casa era em Londres? Não, a casa era aqui em Volta Redonda, mas ele morava em Londres. Não. Ele morava em Londres. E a casa que ele queria construir, porque ele era daqui de Volta Redonda,
E aí ele queria fazer um estudo de viabilidade financeira, no qual que eu falei, que a gente faz um planejamento antes da obra, né? Com um projeto, a gente consegue fazer um estudo de viabilidade e já ver quanto que vai custar aquela obra. E aí ele queria saber quanto que ia custar, e aí ele falou assim, Larissa, eu quero fazer esse projeto. E ele me viu pela internet e o cara me contratou de Londres. Viva a internet. Eu já fui abordada por gente de Londres também, e assim, de vários lugares do Brasil. E já fiz projetos. Era venda casada, viu, né? Era venda casada. Então, já fiz projeto para Campinas, Sorocaba, Salvador. Eu faço consultoria de decoração, né? Então, assim, mas é possível fazer até uma casa, um projeto de uma casa do zero. Você só não consegue dar entrada lá na prefeitura, às vezes. Essas partes burocráticas. Mas assim, faço muito projeto online e também, né, tive uma cliente ano passado que hoje virou minha amiga, mas assim, a cliente mora nos Estados Unidos, mora na Flórida. E a cliente me chamou e falou assim, oi, te sigo tem 1 ano. Olha só. Eu te sigo tem 1 ano e queria fazer um orçamento com você de um projeto, de uma casa. Comprei o terreno no... Colina... Como é que é? Lá em cima? Morada da Colina. É o lá no alto. Morada da Colina, comprei um terreno e tal, uma casa de 900 metros. Mirante do Vale. Eu sabia que estava errado. Em cima do... É parecido o nome. Queria fazer... na área ali. Queria fazer uma casa, 900 metros quadrados e tal... Falei assim, vamos marcar para 2 dias depois. Eu marquei já uma reunião online, porque assim, eu apresento orçamento sempre presencial ou online, porque faz muita diferença você apresentar todo o processo, né, explicar todo o processo. E aí eu apresentei para o casal, eles fecharam praticamente na hora, fiz o projeto todo, né? As coisas deram uma mudada, a gente depois já fiz um segundo projeto para eles e agora a gente já está conversando para um terceiro, para um 4º projeto. Eles estão voltando para o Brasil, mas foi igual esse caso do cliente da Larissa de Londres, graças à internet. E assim, essa cliente nunca tinha curtido nada meu. Tá vendo? Hoje ela curte. Você vê que a grande vitrine... Como se fosse entrar em loja de sapato. Você vê a loja de sapato lá, o sapato na vitrine, você não entra para ver. Hoje ela virou minha amiga, hoje ela curte. Você só viu. Mas eu nunca tinha notado ela. Né? Assim, muitos. A internet é uma ferramenta, né? Pode ser usada para tanto bom, né? E tanto ruim. O negócio, eu acho que é a intensidade que a gente usa. Agora eu tava falando, né? De o tempo todo a gente tá hoje no celular. Poxa, isso enche a nossa mente, que isso que eu acho que é o principal problema, da gente conseguir desligar, né? Hoje a gente não pratica o ócio. Você vai esperar alguma coisa? Primeiro que você saca o celular e fica. Você não fica no tédio. Infelizmente. Fui num churrasco uma vez. Não tem. Todos do churrasco estavam com o celular na mão. A controvérsia. Sabe o que eu vou te falar? Antigamente as pessoas ficavam no jornal lendo. Mas não ficava em um churrasco no jornal. Todo mundo tem Não ficava. Você vai levar Ele sempre vem com essa. Por que será? Não, para. 4 jornais aqui pra galera ver aqui. Para. Não, mas é verdade, cara. Não. Porque o Rondinelli, já falei isso, vou falar outras vezes de novo. O Rondinelli, ele foi congelado em 1980 e descongelaram ele agora, entendeu? Então, assim... Eu sou oitentista. Oitentista, nossa. Antigamente, as pessoas ficavam com o jornal, é ótimo. Inclusive, eu tenho uma banda de anos 80... Pub 77. Tá. Olha lá. Mas a empresa é minha, posso falar o que eu quiser. Agora, outra coisa que eu falo assim, mas é gostoso. A internet te proporciona algumas coisas. Claro. E eu tinha até um curso que eu dava para alguns dentistas, que é justamente assim, aprenda a usar a ferramenta da internet. Só que quando você fala para as pessoas, aí você fala assim, pô, o Eduardo tá bem, isso aqui e tal. Ele é arrogante, ele tá querendo passar... Ele quer tirar onda. Não é tirar onda, não. Fala assim, pô, eu fiz isso e deu certo, exato. Quer Faz aprender? Isso, pô. Exato. Assim, eu não tô escondendo informação, não. Eu faço isso, coisa assim, faço isso. Faz isso. Aí você pega a pessoa, às vezes faz um dia. Você acompanha a pessoa, faz 1 dia, 2 dias, depois ela não faz mais. Por quê? Hoje em dia ninguém quer sangrar. Quando eu falo assim de sangramento, né? Ninguém quer sangrar. A internet não é para amadores. Para iniciante, não. Você tem que não é para qualquer um. Se fosse fácil, todos faziam, né? Quando eu comecei mas eu acho que tudo na vida, né? Tudo Se na você vida. não tem consistência, você não vai chegar em nenhum lugar. Quando eu comecei a ter esse start, assim, né, de fazer stories, de ter coragem de falar... Eu ia falar uma besteira aqui antes. Hoje ele tá demais, então, gente. vou voltar. Vou começar. Não falei nada. Quando eu comecei esse processo de tem que fazer stories, tem que aparecer, tem que falar,
a pessoa que eu seguia, né, que incentivava muito, que era a Carol Cantelli, que ela é uma arquiteta que hoje trabalha com marketing, ela falava assim, é para todo mundo, né? A linguagem de quando as pessoas começaram a falar que era para todo mundo. E eu comecei a falar que era para todo mundo. Botei aquilo na minha cabeça, foi até bom, né, para mim. E falava, gente, é para todo mundo, qualquer um pode fazer. Chegava numa conversa com os amigos, o arquiteto, é para todo mundo. Hoje eu entendo que não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa disposição. Não, hein? Entendeu? E as pessoas olham pra você e falam assim, é fácil. Você tem... Gente, não é fácil. Mas sim, eu acho que a pessoa tem que ter... se estuda, vê tem o quanto que ter um talento, se tem que ter uma disposição cima, para aquilo ali. Se pensa, se planeja. Ninguém vê isso, né? Os Zoado bastidores, na né? faculdade, quando você gravar vídeo, foi na faculdade. Que e a galera que estudou comigo aí vai ver isso depois aí, vai ver. O pessoal me zoava. Só pegava assim, nossa, olha o cara se achando, olha o cara Não, eu sempre sofri com Você tava isso. já um passo à frente deles, não, né? Assim, E detalhe, depois eu contratei a galera que falava mal de mim. Eu contratei para trabalhar. Você sabe quem é. Né? A galera que falava então, sabe. Né? Então assim, mas se você vê por quê? Porque você falou, não é para amador. Não é para amador. E também tá assim, você não tem tempo nenhum. Você também não tem que se crucificar, não. Você tem que contratar uma empresa como a Estúdio DPR, que vai tomar conta do marketing. Com certeza. Mas você tem que abrir a mente e saber que a empresa vai tomar conta. Só que ela vai tomar conta, só que você também não pode abandonar na mão da empresa, não. O que os caras fazem? Larga na mão da empresa de marketing aí, que olha, se vira aí. Eu chamo assim, aí que delegar não é largar. Delegar não é largar. Delegar não é largar. Muita gente acha isso, né? Você contrata qualquer coisa, até um funcionário que você tiver. Hoje em dia, a minha dificuldade, né? Inclusive, vocês já estão contratados e eu ainda não consegui passar. A minha dificuldade é me desprender, realmente o delegar, passar o conteúdo para a agência. Porque eu tenho tantos anos fazendo. Ela paga, mas ela não usa. Não usa. Entendeu? Ótimo. É igual a academia, né? Eu tenho tantos anos fazendo e, tipo assim, eu tenho muito do feeling, da intuição, que não é bom também, né? Porque aí eu não sou igual a Larissa. A Larissa, ela planeja um conteúdo a semana inteira, em um dia só. Mas fazer marketing para arquiteto é um saco. Não é fácil. Fazer marketing para arquiteto é um saco. Então, eu sou uma cliente muito chata. Você faz a arte todinha, o Lucas que faz as artes aqui. Não ficou legal. Você volta a arte 10 vezes no dia. Gente, arquiteto tem um critério. Eu fiz um vídeo pra Mob lá, ficou espetacular, Júlia. Eu não gostei dessa parte. Não é possível, cara. Então, o vídeo tá um espetáculo. Arquiteto. Mas o que acontece? Justamente, elas lidam com estética, beleza. Você lida com rock. Então, às vezes, a que tem a ver com as calças, né? Não, pô, rock and roll, pô. Rock and roll é... Não, o Rondinelli é rock and roll, que não fuma, não bebe, não toma uma cerveja. Não. É o rock and roll Nutella. Rock and roll Nutella. Rock and roll Nutella. Nutella. Esse é Nutella mesmo. Pô, toma cachaça, não. Rock and roll é atitude. É atitude, meu irmão. Mas sim, assim, eu sou muito chata. O Rondi fez uns vídeos pra mim, Casa Cor, eu acho. O último vídeo foi em março, né, que eu fiz, né? Olha só, que absurdo. Eu que incentivei ele a entrar nessa vida de videomaker e eu fico sem tempo, né? Você fica sem tempo pra mim. Da pessoa, mas o Rondinelli, o coração dele tá ocupado. Ah, meu Deus do céu. O coração do Rondinelli. Mas vamos lá. Os vídeos quando começou os vídeos... Foi lá que deu início a tudo. O coração dele tá ocupado já, né? Quando começou os vídeos, assim, quando ele foi fazer vídeo... Vou dar um exemplo, na casa de uma cliente, aí ele faz assim com a câmera. Ela fala, poxa, você não pode entortar a câmera nesse ângulo. Você tem que fazer o ângulo paralelo ao canto do ambiente. Aí ele fala, Driele, ninguém tá vendo isso. Falo, claro que tá. Você vai entortar a parede? Não vai entortar a parede. Então, assim, eu tenho que me livrar do perfeccionismo. Não é perfeccionismo porque eu não faço perfeito. Só que quando eu não faço perfeito, sou eu que tô fazendo. Perfeccionismo. Eu sou arquiteta, entendeu? Vamos cortar, daqui a pouco vai ter uma DR aqui já. Começar a se exaltar os dois aí. Vou fazer uma pergunta pra Larissa aqui pra poder quebrar o gelo aí, né? Larissa, qual foi a maior obra que você já fez? Aquela assim que você falou, caraca, eu sou Não, como construtora, assim... Aqui em Volta Redonda eu não peguei uma obra tão grande assim, mas como engenheiro já participei de algumas obras bem grandes, como Parque Solar, Parque Eólico, aqui na rodovia da própria Dutra mesmo, várias obras aqui da Dutra. Você trabalhou na Nova Dutra, né? Sim, trabalhei na Nova Dutra.
É porque aqui, como construtora, o foco são reformas mesmo, né? Reformas residenciais. Mas aqui, né? Mas você já trabalhou em empresas já com fazendo obras. Isso, que eu já te falei, né? Assim, Você já trabalhei desapropriou alguém para poder fazer uma obra? Porque isso aí eu lembro na época que eu fui militar. Você foi militar? Eu fui militar, cara. Eu fui tanta coisa, você nem imagina. Tiro de guerra Barra Mansa, né? Nossa senhora, não é isso? Acabou com o bom de tiro, tá? Nossa, aí a gente pegou uma época lá que a gente teve que desapropriar o pessoal para poder eles fazerem uma obra lá no quartel e tal. E, pô, você já teve uma situação disso? Na obra da rodovia Via Lagos, não sei se você já foi, com certeza já deve ter ido para Búzios. Já. Naquela rodovia, ele antes não tinha aquela defensa metálica, aquele dispositivo de segurança que divide a rodovia hoje. Sim. Antes não tinha, né? Era só aquela pintura da própria rodovia amarelinha que dividia as pistas. Hoje já tem aquela defensa metálica. Para fazer aquilo, teve que fazer um alargamento da pista. E para fazer o alargamento da pista, a gente teve que fazer várias desapropriações ao longo da rodovia, dos 57 quilômetros de rodovia. É mesmo que desapropriar? Para fazer esse alargamento de pista. Teve que fazer. Isso foi um problema. Gerou problema. Alguns lugares a gente, assim, isso tudo a Nova Dutra faz antes, né, de começar a obra. É um planejamento que se faz antes. Então, na época, alguns lugares foram, assim, a gente teve que ajustar ali porque não conseguiu desapropriar a tempo, a gente teve que fazer a obra mesmo assim. Mas aconteceu sim. Teve uma foto na internet que uma pessoa não vendeu uma casa no meio de uma rodovia. Você viu? Já viu essa foto? Já vi. Uma rodovia pra cá, tem uma casa no meio. Que mala, hein? Caraca, mano. Ou pagaram mal, ou a pessoa era um desses clientes. Na verdade, tem uma história, assim, até recente acontecendo, aquela casa de uma mulher, aquela casa de São Paulo, de uma mulher que tem um termo, casa da mulher, como é que é? Uma mulher que a irmã ia levar almoço para casa abandonada, uma casa abandonada de São Paulo, que a irmã ia levar comida. Na verdade, não era abandonada, né? Na verdade não é abandonada, mas aí a verdadeira... negócio, mas a mulher mora lá. A verdadeira história é que eles deixam ela tomando conta do imóvel. Porque é uma área super de interesse, tem um hotel do lado, assim, tudo prédio e tem uma casa e aquela casa. Então, assim, a área mais cara de São Paulo, um dos lugares mais caros. Né, super valorizado e acho que a casa é tombada. Estão tentando derrubar a casa para poder... E aí eles deixam uma pessoa... Tem uma pena que eu vi essa reportagem ao vivo. Eu vi também. Eu vi uma menina também lá, não sei o nome dela, aparecendo, fazendo live, fazendo um monte de coisa. Ela tá maltratando o cachorrinho, não sei o que e tal, e a mulher com amor no cachorro violento. Eles querem tomar o cachorro dela. Foi um show de horrores, a tentativa. Claro, a mulher também, acho que se não me engano, ela era colecionista, que fala, né? Pessoa que é acumuladora, né? Acumuladora. Acho que tem um problema mental, né? Que não é legal. Então, assim, talvez... Acho que não limpa, né? A casa. Então, assim, tem o problema, mas o imóvel é da família dela. Da família dela, então, assim, e a história é que eles deixam ela ali, que ela fica tomando conta do imóvel. A história é essa, porque o hotel tá de inclusive, olho. Foi um bom por causa de podcast, né? Essa casa abandonada. Foi por causa de podcast. Não foi o nosso. Teve um bom por conta do... Foi um podcast. Foi um podcast. Foi um podcast. Você tá falando a questão da energia solar e eólica? Sim. O que tem? É o futuro? Eu acredito que... sim, principalmente a solar. Já deveria ser o presente, né? Já deveria ser o presente, mas eu acredito que hoje, assim, uma das energias mais limpas que se tem é a nuclear. Inclusive, que assim, o Brasil, ele é um dos países que tem essa tecnologia de beneficiamento. Que nem Estados Unidos tem. A gente é top de linha, assim, em questões de beneficiamento do urânio. Mas você acha que vocês que são engenheiros e arquitetos, vocês não acham que... Estou falando de política desse governo, do governo atual, do passado, tudo não. Mas vocês não acham que há uma falta de interesse público em modernizar muitas coisas de energia, tudo, porque para poder o pessoal gastar petróleo, por exemplo? Porque igual assim, o carro elétrico foi inventado por lá, não sei quanto, tem reportagem de 1970, se não me engano, 80, o Gurgelzão elétrico lá. Então, assim, se já foi inventado há tantos anos atrás... Por que não foi pra frente, né? Por que não foi pra frente? É uma coisa tão tranquila de fazer. Mas assim, igual moda, aqui no Brasil, questão de construção. A gente tem a construção aqui que é a mais comum, que seria a alvenaria com concreto armado. Porém, tem outros tipos de construções que são muito mais rápidos e muito mais eficientes do que a alvenaria com concreto armado. Metálica. Que é a estrutura metálica, o steel frame...
O custo é alto, mas acaba assim, o custo é alto inicial. Mas vamos supor... Demorar uma semana para acabar com isso aqui, 10 anos para acabar com a outra. É isso. Aí não, acaba querendo ou não, a gente entendeu? está num país subdesenvolvido, né? Então, assim, a gente não tem... O cliente, quando vai construir, às vezes ele não tem aquele capital de uma vez para fazer a construção. Aquele cash, tipo assim, porque é uma porrada, né? Então, assim, até igual a energia solar. Energia solar... Você vai derrubar esse copo. A energia solar, você precisa... ter ali 30 mil, 40 mil, 50 mil para você um investimento na inicial energia solar. também, então, assim, as pessoas às vezes estão terminando uma obra, estou falando de quem está construindo, né? Qualquer um pode implementar. Mas assim, aí está terminando uma obra, a pessoa está, poxa, vou gastar mais 30 mil, 40 mil. Da energia solar. Da energia solar. Mas, então, assim, mas tudo no Brasil, eu acho que não poderia se resume ser a isso, né? facilitado esse financiamento? Vamos supor, se você vai gastar 30 mil numa... Mas os bancos hoje, para energia solar, já estão fazendo financiamento mais facilitado. Para energia solar. Né? Para energia solar já está bem difundido isso já. E não, porque antes era só um banco, se eu não me engano, isso é a Caixa, que sempre, né, e até inovadora essa questão também, né? Eu acho que... Sim, mas todos os bancos hoje já estão com taxas bem legais, até inclusive para você implementar a energia solar. E também não é qualquer casa que a gente recomenda, não. Porque a energia solar, a partir de uns 300, 400 reais, é que vale a pena, de fato, você estar fazendo a implantação, né, desse sistema. Mais baixo do que isso, não vale a pena. Então, falando com você que já trabalhou com a Nova Dutra e tal, tinha um asfalto que eu tinha visto em alguma reportagem também, que eu sou igual ao Rolinelli, da cultura inútil, ninguém fala, né? Uhum. Permeável. Permeável, que é tipo um borracha, tipo um negócio desse, que estavam usando agora, que não era desse material asfáltico mesmo, não. Que vários lugares do mundo estão usando e tal, né? Assim, é muito caro, você conhece esse material? Então, eu conheço, assim, que utilizam um pneu, né? Que eles fazem a trituração do pneu e utiliza dentro do asfalto. Ele é bom? É. Só que a longo prazo, quando você faz o projeto do pavimento, porque o pavimento não é só o asfalto. Você tem várias camadas embaixo para que elas consigam sustentar essa camadinha fininha preta que você está vendo por cima. Por quê? Porque não adianta nada. Vamos supor, você pega um CD. Aquele CD antigo, gente, será que o pessoal vai saber o que é CD? Não sabe que é vinil, mas CD sabe. Então, aqui nós tudo já passamos dos 35. Se você pega o CD, você vê que é um material rígido. Mas se você pegar e botar ele apoiado em duas pontas e nas extremidades e você apoiar o dedo em cima, ele vai envergar, não vai? Vai. É um material ótimo. Né? Ele é resistente. A mesma coisa o asfalto. Então, se ele não tiver uma base embaixo, não adianta você ter um asfalto muito bom em cima que ele vai afundar. Então, a base, ele tem que ser muito boa. Que então, tá faltando, um problema do Brasil então também, tá faltando engenheiro nas prefeituras, né? Porque você vê os asfaltos. Não só engenheiro, as prefeituras investirem andar também. nessas cidades aqui, meu Deus do céu, cara. Tá. Não é o problema tá no solo. Tá no solo, não é o asfalto. O problema é o solo. É o solo embaixo. A base que não foi feita. Não lembra? Isso que eu ia falar. Lembra na Espanha? Lembro. Nossa. As rodovias eram assim, completamente diferentes. Inclusive, na Via Lagos, por exemplo, a gente teve trocas de solo de mais de 5 metros de profundidade. Caraca. De uma extensão tipo de 100 metros, assim. Trocar tipo, o solo todo? A gente trocou o solo porque o solo era muito ruim. Então tem todo um estudo por trás. Tá vendo? Por que você paga caro na Via Lagos? É isso aí. Entendeu? Então, mas eu não essas coisas a gente não vê. Uma coisa que eu não reclamo de pagar é pedágio. Eu falo assim, eu ainda lembro quando... Também não, porque eu acho perfeito você andar numa estrada quando meu pai viajava com a gente no Fusquinha lá, ou então na Belininha, na Belina que ele tinha, cara, você não enxergava... Cara, choveu, você ia no instinto, cara. Na raiz. Você não enxergava nada. Eu lembro meu pai pegando, não enxergava nada. Não tinha iluminação nenhuma. E meu pai caindo com o carro várias vezes no meio-fio ali, naquela parte da pista. Você é um sobrevivente. E na Europa também, para você viajar, né? Assim, óbvio que quando você está andando ali dentro das cidades, a qualidade é muito melhor, porque eles têm essa preocupação. Mas quando você vai viajar também, a gente viajou da Espanha até Inglaterra, né? Londres. E muito pedágio. Muito pedágio. Mas assim, um tapete. Eu parecia, então, assim, mas não é que é coisa de Brasil, não. É que você fez dessa questão de ter porque, querendo ou não, é uma reciclagem, né, de material, pra gente reaproveitar o material já existente, que o pneu você já não usa, você tritura ali.
Depende da utilização. Porque se você colocar numa rodovia, o tráfego é muito intenso. Então, quando você faz um projeto de pavimento que considera toda essa base, considera essa capinha de asfalto, você tem que considerar para que tipo de rodovia que está. Por exemplo, se for um estacionamento, o desgaste vai ser menor, concorda? Do que uma rodovia Dutra, que praticamente os maiores clientes que passam ali são carretas. Não é aquele o nosso carrinho ali de passeio que mais transita por essas estradas, entendeu? São carretas. Então, para você projetar, né, você ter um asfalto, não só asfalto, pavimento para durar, porque você tem um projeto ali de 10 anos para durar. Sim. Então, você tem que calcular para isso. Então, às vezes, esse tipo de material, que é uma borracha, ela vai se desgastar muito mais facilmente do que no caso, porque o asfalto, na verdade, ele é um concreto. O que muda, em vez de você usar o cimento, a gente usa o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Mas você tem... Esse é o pinche? Não o pinche. O pinche, ele é um subproduto todo esse beneficiamento do petróleo. Sim. Não é... O CAP é uma coisa. É parecido. Quando eu fui em Paris, Aparecida do Norte. Se vocês forem andar lá no lugar... Via Dutra. Você já viu que tinha lá em Aparecida do Norte, tem um lugar, quando você vai para aqueles teleféricos, aquele negócio lá e tal, o piso é todo de borracha. Parece que é um concreto, parece que é uns blocos de concreto. Aí você vai pisando, você tá maciozinho, pô, piso gostoso pra caraca. Aí eu botei a mão assim no chão pra ver, porque eu falei assim, ó, o meu tênis tá derretendo, com um sol lá intenso, né? Aí eu fui ver, não, o piso realmente era de borracha. Então assim, não são umas coisas... Aí falaram que era reciclável, que isso aqui e tal. É, que dá pra usar em determinados lugares, o que ela tá falando. Não dá pra usar em qualquer lugar. Então, mas e onde tem tráfego menor, né? Exatamente. Então depende de onde você vai usar. Mas é super utilizável isso. Super utilizável. Por isso, nada da gente, nada dela, nada tá falando. Mas, cara, isso faz parte do conhecimento. Pedir uma pizza que a gente comer, pô. Mas aqui, pra vocês verem, mas o que eu ia voltar a falar isso, né? Sair do microfone. Pra vocês verem como o engenheiro e o arquiteto... Vira aí pra você. Assim? Isso. Assim? Para vocês verem como o engenheiro e o arquiteto é extremamente necessário em todas as situações, né? Igual o engenheiro, tem o engenheiro de rodovia, o engenheiro da obra civil. Gente, eu achei que fosse fazer engenharia civil, só tinha casa e prédio. Não. Pô, mas tudo, né, cara? Pô, mas na hora que eu fui pra rodovia, rodovia tem tanta coisa, cara. Tanta coisa. Ponte, viaduto. Na verdade, na Europa, né? Contenção de encostas, contenção de blocos. A engenharia e a arquitetura. Terraplanagem, cara, muita coisa. Na Europa, a engenharia e a arquitetura, eles direcionam você já para uma determinada área. Você não faz arquitetura igual aqui. Arquitetura, 5 anos de arquitetura. Não. Arquiteto de viaduto, que é meio arquiteto, meio engenheiro. Tem um amigo assim. Como é que é? E você formou aqui e foi para a Europa? Eu estudei até o 3º ano aqui. Aí no 3º ano eu conheci o Ronde, me apaixonei. Mas assim... que as pessoas fazem merda já quando não são mais novas, né? Exatamente. Me apaixonei e... Deus enviou ela para melhorar a minha vida. Então, me apaixonei por ele e fiquei super desiludida com a faculdade, né? Todo mundo tem um ano que tá desanimada. E tava lá na metade da faculdade, arquitetura... Gente, arquitetura, de verdade, sei que todo mundo vai falar isso, mas arquitetura e engenharia são uma das faculdades mais difíceis que tem, mais chata. A gente tem que fazer maquete, trabalho, projeto e um monte de coisa. E aí, desiludida e tal, meus pais moravam na Europa, né? A minha não foi não, cara, eu só queria saber de cachaça. Olha aí, a cachaceira. A parte mais gostou da faculdade é essa. Pô, engenharia ambiental só foi cachaça. Eu não bebo. Só eu vi que eu fiz certinho. Eu não, aí tava desiludida e aí namorando, e meus pais moravam fora, bateu saudade, aí eu fiquei com vontade de ir, mas a ideia era entrar pra faculdade lá. Pensei, tem uma faculdade em Madrid e tal, vou entrar para arquitetura, só que não tinha a mínima noção de toda a burocracia e disso, né? Que eu falei que tem que direcionar. E aí falei, vambora. E meus pais me apoiaram, a gente casou, porque não rolava a gente ir namorando, morar junto, tinha que casar. E aí a gente casou super rápido. Já estávamos apaixonados pelo outro. Anos 80. Anos 80. E aí, cheguei lá, né, com a ideia de estudar. A gente chegou em dezembro e fui olhar tudo para estudar. Só que assim, eu estava no 3º ano aqui. A minha grade da faculdade, eu tinha que começar do zero, praticamente, porque era muito diferente. E aí eu pensei, poxa, 3 anos, né, voltar para tudo de novo. Era praticamente começar do zero.
E aí eu desanimei e falei, não vou não. E aí a gente ficou 2 anos lá, assim, se aventurando, passeando, conhecendo outros países. Como eu tinha deixado trancado aqui, eu voltei e terminei aqui. E vocês trabalharam com o que lá na Europa? Com tudo. Tudo, cara. Eu fui músico também lá. Foi, né? Onde chegou a tocar. Mas assim, eu trabalhei de babá, trabalhei em padaria, trabalhei limpando casa. Isso aí, meu irmão. Mas ganhava 12 euros a hora, então assim, tava feliz. Trabalhei muito em festa, Se verão. trabalha, mas pelo menos ganha dinheiro, né? Não é? Difícil daqui desse Brasil. Que, Trabalhei, Você rala pra... É muito diferente, né? Meus pais já estavam lá, então assim, tinha sempre alguma coisa encaminhada. Eu ganhava por hora, realmente. Então, festa, né, de camareira, lá se diz camareira, que seria tipo garçonete, servindo bebida e tal. E aí trabalhava 12 horas, ganhando 12 euros a hora, então assim, ganhava uma grana boa e a gente passeava, ganhava grana e passeava. Então conheci 6 países. Um pouquinho. Mas assim, compramos notebook, comprou guitarra, comprou não sei o quê. Compramos tudo. O poder de compra é bem maior lá. E passeamos, né? Porque a gente tinha muita vontade de conhecer. Você tem uma então... ideia, eu ganhava 1.000 euros, né? No restaurante, não é isso? Ganhava? Era isso. A gente trabalhava em um restaurante. 1.000 euros era muito dinheiro. Pra Europa, a compra do mês dava 100 euros. Não é que era muito dinheiro, 60 né? centavos. Não é que era muito dinheiro, é que você consegue viver muito bem com um salário de lá, É engraçado que a gente vê filme de fora, igual assim, igual eu tava vendo um filme ontem lá, não sei o que tal. Aí mostra lá o enfermeiro, um exemplo lá nos Estados Unidos, um filme. Aí você vê assim, a enfermeira morando numa casa. É isso aí. Você vê com a dificuldade de pagar as contas e chorando, não sei o que tal. Aí a gente vê os brasileiros que vão pra lá, assim, andando de carrão. É assim mesmo. Né? Pô, indo pra Disney, indo pra não sei o quê. Por quê? Porque o brasileiro ganha mais do que, às vezes, o próprio americano, ou então o europeu, em alguns tipos de serviço, porque ele está sujeito a fazer serviços que ninguém quer fazer. É exatamente isso. Então é isso, né? Exatamente porque às isso. vezes o enfermeiro lá nos Estados Unidos não é tão valorizado. Ele ganha um salário. No posto de gasolina. Vamos supor, o enfermeiro não sei. Vamos supor, atendente de loja. Por que os brasileiros vão e não viram atendente de loja, por exemplo? Né? Fora a questão da documentação, mas tipo assim, o atendente de loja, quanto você ganha? Um salário. O que você faz com o salário? Dá pra viver? Dá pra viver. Mas quando você ganha por hora, se você dividir um salário lá em euro, em dólar, pela hora, não vai dar 12 euros a hora. Por isso que ganha. Entendeu? Então, assim, quando você trabalha na obra... Virão, né, bicho? Quando você trabalha de babá, quando você trabalha, igual eu trabalhava, eu trabalhava a noite inteira na festa, servindo, e de manhã ia pra padaria. E trabalhava por hora na padaria, só sábado e domingo. Então, assim, meu filho, eu queria saber de nada, queria trabalhar e ganhar euro. Sobrou de final de semana, dá pra viajar entendeu? Eu tenho um amigo que ele fez um mochilão, né? Ele desceu aqui pro Uruguai e foi subindo e foi até o Canadá. Então, ele passou por todos esses países, né? Incluindo os Estados Unidos e o Canadá ali. E ele falou, Larissa, todo lugar que a gente ia, tipo, como ele sabia falar português, inglês, espanhol, cara, isso aí abria muita porta pra ele. Sim. Então ele chegou um trabalho. Chegou lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele que era o chefe de todos os pedreiros lá, entendeu? Porque ele conseguia se comunicar com todo mundo. E ele falou, Larissa, tem muita gente lá, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão lá trabalhando, não se dão um trabalho nem de falar a língua. Sim. Muito espanhol também lá, né? Espanhol não sabia falar espanhol. Então, assim, às vezes o cara não ganha porque fica acomodado. Espanhol não sabia falar espanhol. Errei? O espanhol que tá na Espanha, você fala espanhol, porque bateu a cabeça do criança. Oi? Nem espanhol falava espanhol lá. Mas o Lucas aqui no Mas ele falou que ganhou muito dinheiro como pedreiro lá. Porque tem isso também. Ganhou muito dinheiro. A pessoa preguiçosa... A pessoa preguiçosa em qualquer lugar do mundo, né, não tem espaço para ela. E acontece muito isso. As pessoas imigram, né, igual essa cliente que virou amiga que mora nos Estados Unidos, ela fala, Adriele, dá uma raiva que o brasileiro chega aqui querendo tudo fácil, não sabe nem falar, não sabe nem, entendeu? Então, tipo assim, pô, não dá, cara. Não dá. Entendeu? Buguei. Não, ele falou que o Lucas é mochileiro também. Você falou que um amigo seu pegou, foi pro Uruguai, depois pro Canadá. O Lucas e foi subindo, fez Chile e tal, Argentina, foi indo. Santo Agostinho foi lá em Resende, com a mochila dela. Foi até Maromba. Então. Lembra aquele filme As Aventuras de Pi? Eu vou pedir uma pizza aí, Pi. Tô com fome. Vou pedir uma pizza aí, daqueles Quantas horas? Pede aí pra pedir aí.
Quem que vai patrocinar, gente? A gente quer saber se ele vai poder comer ou se ele vai ter que ficar de jejum. 10h20. Tô de jejum que eu vou operar amanhã, né? Uma operação. Então, acabou o podcast? Acabou o assunto? Acabou não. Ele vai dar uma parada aí pra gente. Quer ir no banheiro? Quero fazer xixi. Não, pode lá. Vai lá. Pedir a pizza pra gente comer. Mas não pausa não, deixa rolar. Deixa rolar, lógico. Não, pode pausar. Né? Depois Tem corta como pausar? também. Tem. Não, para aí. Aí Mas vai por quê? ser 2 vídeos, né? É, ué. Mas qual Então, o problema? deixa rolar, pô. Depois ele corta. Depois eu corto. Não atrapalha a memória, não? Não, tem quantas horas já de gravação? Nossa, Caraca. foi o mesmo tempo do outro. Tá, Acho que deixa eu agora lá, é deixa eu mais lá. pra encerrar mesmo. Né? Pede pizza não, comer o hot dog já que fechou também. Ó. Pede pizza não, pode demorar. Demora Não, mesmo. vamos comer o hot dog ali, que a Larissa falou que o hot dog da barraquinha, do moço quer hot dog? Do Tarso ali, ó. Ele Hot entrega, dog. ele entrega. Ele entrega também. Mas você tem o telefone de lá? Não. Ah, mas joga na internet, deve ter. É. Não, vou comer quando acabar, gente. Não Acho que a gente já pode encerrar. vamos encerrar e a gente come o hot dog. Senta que encerrar. Vamos encerrar. Ah, então fala. Temos perguntas, vai. As perguntas aí não é online. Mas tem mesmo? Ou vai repetir? Só 3 Tá ótimo. Pode ser as mesmas daquele dia também, né? Pessoal, Que ótimo. Vai ser maneiro, porque mostra Maneiro, que tá né? Sim, não, mas Pessoal. hoje você lançou de novo? isso. Você postou que a gente tá aqui? Ah, então Pessoal. tem perguntas novas, então, né? Que Aquelas- legal. Ah, é legal. Pega pra Poderiam ser até 6 perguntas. A daquele dia e de hoje. É verdade. Pessoal, o Lucas, nosso contra-regra e sócio proprietário também, mas é contra-regra. Entendeu? Tem umas. Sócio minoritário. Tem umas perguntas, ele faz uma live na nossa entrevista, ele tá fazendo ali uma live, uma caixa de perguntas, né, Lucas? Que legal. E tem umas perguntas aí que ele já mandou por aqui pelo WhatsApp. Um é Rodrigo Torres. É verdade que todo arquiteto começa com The Sims? O que é isso? The Sims é um jogo. Ah, é? É, que eu nunca Foi isso, joguei. então eu também. Que isso? Você não é nunca jogou, não sei o possível. que que é? Eu joguei Nunca muito. Esse joguinho que joguei. você pega, compra lá o abajur e põe no cantinho da sala. Aí É, põe no sofazinho Você e vai. constrói casa É. e tal. Ah, é? Eu nunca joguei The Sims. É o Rodrigo Torres. Vai pro Rodrigo Você Torres. já jogou assim. Nunca Ah. joguei. Então pode responder você. Eu então. comecei arquitetura. Ah, eu não sei, mas... Mas com construir casa. O Indecim constrói casa também. É, constrói casa também. Eu jogava, era legal. É o seu momento arquiteto, né? É meu momento. É, arquiteto. o momento arquiteto dela. Da onde vem a minha criatividade. Outra aqui é Rogério Alves. Como é o processo de metamorfose de engenheiro para motorista de Uber? Ah, é. Essa pergunta aí é bacana, cara. Essa, Ó, essa é vamos lá. bacana. Caraca. Eu já achei Ai. advogado Uber. Isso aí foi Não que o Uber seja ruim, o Uber é legal, pô. Não, sim, mas porque não tá conseguindo emprego e pegou. Na área, né? Na área, É né? uma pergunta Aí forte. foi advogado, já achei. O que era outra coisa mesmo? A professora achou um monte. Agora, engenheiro também já achei. Engenheiro de, Muito? de petróleo e gás, acho que 2, cara. Então, assim, que era a profissão antigamente dos sonhos. Todo mundo sonhava em fazer engenharia, né? Sim. Eu conheço muito engenheiro desempregado. Bastante, em números. Então, mas responde a Isso é pergunta. verdade. O que acontece? Eu comecei, tipo, a minha carreira praticamente, tipo assim, já no declínio, assim, início da nossa recessão do país, que foi a Lava Jato, né? A Lava Jato, ela derrubou várias empresas aí e foi efeito dominó, que das empresas grandonas que contratavam terceirizadas, dessas terceirizadas não foram pagas e foram caindo, obviamente, igual dominó mesmo. Sim. Então, por conta disso, do mercado perder esse poder aí de compra, e principalmente da construção civil, se perdeu muito empregos nessa área. Então, assim, realmente muitos engenheiros perderam emprego nessa recessão que a gente teve no nosso país. Acredito que a gente já esteja retomando isso, mas muitas pessoas não conseguiram se recolocar no mercado. Mas, antes mesmo na época, né, que eu estava como engenheira, já estava atuando, a minha turma, por exemplo, pouquíssimos até hoje estão atuando como engenheiro. Se eu não me engano, se de 40 alunos, se botar 10 alunos que estão fazendo, da minha turma que formou comigo, que estão na área de engenharia civil, acho que é muito. Já vi engenheiro, já enfermeiro. Muito. Enfermeiro é outra faculdade, né? Mas, tipo assim, fez engenharia, não conseguiu nada,
fez enfermagem. Já vi a enfermeira virar Nossa, dentista. Mas eu acho que também o que acontece? A engenharia ela é muito ingrata. Aquilo que a gente estava falando. Você tem que saber gerenciar pessoas. Você aprende as coisas muito técnicas ali, mas você não aprende a gerenciar pessoas. E quando você está como engenheiro dentro de uma empresa, você acaba sendo líder. Então, essa capacidade de liderança e tudo mais é um soft skill que a gente chama, que a pessoa tem que ter. Então, se ela não tem esse soft skill, essa habilidade de liderança, de gerenciar pessoas, gerenciar conflitos principalmente... Ela se dá mal, né? Ela se dá mal. Então, você não tem que ter só a parte técnica, você tem que saber também outras coisas, entende? É aquele lance que a faculdade ela não prepara a gente, não prepara. Né? A minha melhor amiga, assim, de infância, não, que foi de ETPC, virou engenheira. E ela me explicou depois, né, como é o trabalho, o que ela faz na CSN, que ela gerencia pessoas, que ela gerencia equipes. Eu falei, poxa, que legal isso. Se eu soubesse que era isso, eu poderia até fazer engenharia, porque eu tenho esse talento, entendeu? Mas o que eles ensinam pra gente? Que a engenharia você vai ter emprego, que você vai ficar ali calculando, mas não é isso. Não. A engenharia, a prática na maior parte do tempo... Você pode seguir, tipo, você essa área, eu quero pessoas. ser um engenheiro estrutural. Aí você vai realmente ficar frente ao computador o dia inteiro, né, calculando e tudo mais. Mas, geralmente, o engenheiro, ele tá ali para liderar alguma equipe. Pra liderar, igual no caso dela, é uma engenheira metalúrgica. E você então, tá liderando o quê? Ela não fica pessoas, ali... né? Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Não necessariamente você precisa saber tudo para você fazer alguma coisa. Você tem que saber quem que você vai contratar para executar aquilo tecnicamente bem. Mas você tem que saber como contratar. E esse como contratar, você saber gerenciar pessoas, você entender de pessoas, que é o interessante. E é que a maioria das pessoas não tem. Agora tem uma pergunta aqui, muito... As duas, né? É para as duas, né? Assim, Laura Fernandes mandou perguntar para as duas. Que não falou para quem que é, então imagino que é para as duas. É pra gente também. Mas eu imagino que é mais para ela, porque ela mexe com essa parada de esotérico, né? Né? Vamos Mas eu meditar. acho que isso é para as duas. Sim. Fala. Perguntou qual o sentido da vida. Porra, aí pegou pesado, cara. Ninguém Nossa. descobriu até hoje. Meu Deus, que pergunta! Porra, você nem Sócrates, Platão, Seneca, Marco Aurélio, esses caras todos ferrados descobriu. Laura Fernandes. Eu vou responder do meu jeito, de uma maneira bem simplória, né, sobre o sentido da vida. Eu acredito que você tem que encontrar a paz e a felicidade, o que te move, o que te faz feliz, para você entender isso, para você ficar em paz. Porque muita gente fica em depressão, fica mal, justamente porque a cabeça fica explodindo, querendo saber qual o sentido da vida, qual o sentido da vida. Encontre ali aquilo que te faz bem, aquilo que te traz paz. Na religião, eu acho assim, quando você acredita em alguma coisa, isso te ajuda muito. E no propósito, o que eu quero? Igual eu já me questionei isso e eu entendi o meu propósito, né? Meu propósito de me comunicar, meu propósito de passar para as pessoas a minha paixão, o meu trabalho, que eu posso transformar a vida das pessoas. E para mim, esse é o sentido da vida. Eu vou trabalhar eternamente feliz, desde que eu esteja fazendo o que eu faço, desde que eu esteja transformando a casa das pessoas, a vida das pessoas, as pessoas entendam isso. Desde que eu tenha voz, né? Desde que ninguém tire minha voz, que não haja nenhuma censura, nenhum bloqueio. Várias vezes tirar a voz dela aqui hoje, mas a gente não conseguiu, né? Se a gente não conseguiu, a censura não vai conseguir. Eu já isso. não concordo muito com você essa questão de... Porque é uma coisa muito utópica isso, de você fazer aquilo que você gosta, entende? Uhum. Porque assim, nem sempre você... Eu, por exemplo, eu trabalho com engenharia, mas eu amo lidar com pessoas. Eu quero, que as pessoas saiam desse buraco da depressão, da ansiedade, enfim, eu gosto de cuidar de pessoas. Mas não é isso que me traz dinheiro hoje. Então, assim, a gente também tem que ser muito pé no chão, porque eu quero fazer o que eu gosto. Se não for o que eu gosto, não vou fazer. Porra, então aí não... Não, mas não é só fazer o que gosta, é o que te motiva, né? Vamos lá, tenta que já. Até o financeiro. A pergunta da Lara Fernandes, você está causando a primeira briga aqui. Para começar é Laura, não é Lara não. Não. Mas assim, pra mim, é Paula Fernandes. Pra mim, o verdadeiro sentido da vida é a gente servir o outro, isso aí com o coração mesmo, e evoluir. A gente tá aqui pra evoluir. A gente tá aqui pra
aprender. A gente sempre pode se aprimorar em alguma coisa. Isso aí. Salve de palmas. Estúdio, né? É salva ou salma? E você agora... Tem mais alguma pergunta ou não? Da vida? Não, né? O sentido da vida, pra mim, é comer hambúrguer. É comer, né? Isso porque ele não pode, né? Isso porque Qual ele o não sentido pode. da vida pra você? Era uma pergunta complexa, não dá pra saber. Assim, pra mim, o sentido da vida é você ter a Rock vida... and roll. Não, cara. Tem uma palavra pra dizer o sentido da vida. Pra mim é paz. Você tendo paz, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. Porque sua cabeça vai estar em paz. Entendeu? Acabou. Acabou. E você, qual Super filosófico. para qual o sentido da vida? O sentido da vida pra mim estão nas pequenas coisas, as coisas mais simples da vida. O sentido da vida é quando eu abro a porta da minha casa, assim, quando eu chego do trabalho, e minha filha de 1 ano olha meu pai, papai, e vem correndo assim, com o braço aberto para me abraçar. Aquilo ali para mim já é o sentido da vida. Isso, paz. É paz, é tranquilidade. Eu acabei de falar, meu irmão. Com quem te ama, você amar a pessoa que está com você. Hoje ele está com meus pais perto de mim, está com a minha família ali. Você acha que se... Dinheiro para mim hoje não tem nada com sentido da vida. Sim. Acho que o dinheiro é claro que Traz felicidade? te traz paz também. Felicidade. Felicidade, cara, felicidade eu falo que ele traz. Porque quem fala que não traz dinheiro pra Traz, É mentira. traz felicidade, sim. sem dinheiro você é uma pessoa infeliz. Se não traz, me Muitas dá o vezes. seu, Você seja não consegue feliz. pagar uma conta, Me você dá não um- consegue Pois dar um é. conforto pra sua família. Exatamente. Super importante. A maneira que você vai ganhar o dinheiro ali, a maneira que você conquista o dinheiro, às vezes não é uma coisa que te dá tanta paz assim. Exatamente. Trabalhar não dá paz. Né? Às vezes você tem um cliente, igual a gente falou hoje, um cliente mais chato, uma coisa que dá errado, tudo isso aí. E o sentido da vida, Cara, da mas vida pra mim paz, é a paz. quando eu falo paz, porque paz te traz... Você encontrar a paz nessas Isso é divino, coisas, né? é de Deus, cara. É divino. Se tem paz, só que ele fica doente, você não fica em paz. Sim, Entendeu? isso Se seu cachorro late o tempo todo, você quer dormir, não tem paz, cara. mesmo. Agora, alguma coisa que Então, eu falo, a se a sua paz filha está doente, você não tem é o dinheiro, que move, aí você cara. vai ter menos paz ainda. Não estou falando de dinheiro de riqueza, não. Mas assim, hoje você tem que trabalhar, igual você falou mesmo. O sentido também está... Aqui cada um falou uma coisa. Você falou do dinheiro, ela falou em cuidar de ajudar a gente. Eu falei de estar com quem eu amo e falou de paz. São 4 coisas que estão ligadas. Estão As ligadas. 4 coisas estão ligadas. Totalmente Você tem que interligadas. trabalhar feliz no que você está trabalhando, porque você passa, claro, a maior parte do tempo trabalhando em vez de estar com sua família, né? Então você tem que estar feliz, em paz ali. Exatamente. E pra finalizar, descanse em paz. Acabou. Acabou, né? Matou a pau. É isso aí. Aí. Mas esse foi mais um podcast. Queria agradecer a você, meninas. O bate-papo foi muito maneiro. A gente quase não falou de arquitetura nem de engenharia. É verdade. Falamos sim. Mas verdade. o mais gostoso do podcast é isso. Porque assim, isso aqui não é uma entrevista de emprego, isso aqui não é uma propaganda para a empresa, isso aqui é um bate-papo para o pessoal que está em casa conhecer quem são vocês. Porque às Claro. vezes muitas pessoas vão contratar os serviços de vocês agora porque eles conheceram mais as pessoas que estão atrás da mesa ali. Souberam Exatamente. do seu a mais da engenharia. Gente, eu não É? sou só engenheira. Isso agrega valor, além né? de arquiteta e engenheiro, nós somos pessoas. Exato. Né, que- Não, isso agrega valor muito Muito. forte. Sim, Né? com As pessoas certeza. sabem que você viveu na Europa, tem uma bagagem, que você trabalhou na Nova Dutra, que tem uma bagagem grandíssima ali. Você construiu rodovias lá, né? Então, construí uma estrada na minha casa. E depois de a gente pode te chamar de novo. você Vai também, chamar de novo. Depois do curso que você der em janeiro. Sim, Acho sim. legal você vir contar pra gente como Ano é que que vem. foi. Com certeza, né? Ano com que vem, certeza. daqui a alguns Ano que meses. vem, pô. É? Ano que vem, pô. Alguns meses, né? O curso já vai rolar, né? Agora, É, e futuramente nós- Black November. Black né? November. Vai rolar um mini curso aí já de respiração pra gente ter dar uma baixada Depois na vamos bola. colocar aqui embaixo então, umas na pílulas. descrição como fazer a inscrição pro curso Isso, dela. isso. Claro, com Né? certeza. E futuramente também nós temos planos de fazer cursos para arquitetos e engenheiros também. Isso é bacana. É um plano verdade. que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, Inclusive, deixa- a gente já tá, né, com esse plano, né? E a gente já faz, assim, a consultoria para outros arquitetos para fazer uma
gestão de escritório bem efetiva. A gente já dá uma mentoria. Já dá a mentoria já para quem quer, né? Eu quero fazer um escritório bacana, eu quero organizar, a gente também já está orientando dessa forma. Bacana. Beleza, vamos deixar também aqui o link do Instagram de vocês. Aqui. Sim, sim. Pessoal que estiver curtindo a entrevista. Quem quer fazer o curso, vai ter também deixa eu falar, Faustão. Ô louco, bicho. Vai ter acessibilidade de que o Instagram hoje é uma vitrine. Então, exato. A pessoa está assistindo o canal e vai ter, o Instagram dela tá aqui, vou clicar para ver qual é. Vai clicar, vai ver a sua vitrine, vai gostar, vai te contratar. É isso aí. Essa é a parada, né? E tem uma pergunta também polêmica que eu vou fazer só depois da outra vez que você vier aqui. Ok? Joe? Fiquem ligados. Obrigado, gente. Obrigada, até a próxima. Boa noite. Obrigada. Rola a vinheta.